Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E nessa leva de conhecer profissões curiosas que lidam com a morte, nesse episódio de hoje eu tenho tantas perguntas para fazer para minha convidada, porque ela trabalha... Bom, eu não vou falar com quem ela trabalha, mas eu só vou dizer que ela trabalha com o pós-morte. Ou seja, não é um trabalho tão comum de se ver por aí. Tanto que aqui no Brasil é uma espécie de profissão que a gente diria que está começando, é muito nova e pelo jeito tem mercado. Tem muito mercado porque é natural de nós, seres humanos, nascermos e morrermos. E ela trabalha com o pós-morte, ou seja, depois da morte. Tá curioso? Eu também tenho muitas perguntas. Minha convidada de hoje é a Clícia Mullet, do Biodecon. Oi. Aê, Clícia! Obrigado por ter vindo ao LendaCast. Ai, maravilhosa. Eu tô muito ansioso pra essa entrevista. Tem noção? Tem muita coisa pra falar, hein? Tem bastante coisa pra falar? Muita coisa pra falar. A gente tinha tentado marcar na semana passada e não aconteceu alguma coisa ali, né? Que você não conseguiu vir. O que aconteceu? Um trabalho emergencial. Uma pessoa faleceu. Olha aí. Aí a família entrou em contato com a gente pra fazer a limpeza o quanto antes, né? Então eu tive que desmarcar pra poder fazer, né, o trabalho. Eu falando aqui todo alegre, todo, né? Porque eu tô empolgado com a entrevista. Mas por que eu falei isso da gente tentar gravar na semana passada? Porque, claro, a gente sabe, né, Clícia, que imprevistos acontecem no trabalho. Mas no seu caso, é o imprevisto do imprevisto. Sim. Porque são pessoas que morrem, né? Não dá pra imaginar quando vai acontecer ou quando uma pessoa, por exemplo, faleceu e o corpo dela é descoberto depois de 3 dias, 5 dias, uma semana, um mês. Tem casos bem fora do comum, né? E aí, assim. Acho que o pessoal tá curioso, então. O que você faz? Com o que você trabalha? Explica pra gente. É uma limpeza especializada em risco biológico. Risco biológico é quando você se expõe ao risco de se contrair determinadas doenças, né? Então, a gente acaba limpando coisas ali, fluidos corporais, sangue, né? Que são materiais biológicos que podem te deixar doente se você não tomar certos cuidados. Os devidos cuidados, Os devidos né? cuidados e fazer a limpeza de uma forma muito específica para você acabar... Porque qualquer coisa você pode ou se contaminar ou contaminar o ambiente, né? Então, Entendi. Tem todo um cuidado aí específico só para isso. E você trabalha limpando cenas de morte? Cenas de óbito em geral, né? Então, vai da cena de crime até pessoas que de repente não tinham muito contato com a família ou não tinham mais nenhum familiar, elas acabam falecendo em casa. Falecem em casa e o corpo delas é descoberto depois de alguns dias. Ou os vizinhos acabam sentindo um cheiro. Um odor, né? Um odor bem característico, bem forte, né? E aí eles reclamam, falam, nossa, de onde tá vindo esse cheiro e tal? Gente. Aí chega o síndico ou o zelador, chama o chaveiro, chama a polícia arromba a porta e acaba descobrindo o corpo da pessoa lá. E aí você vai lá e faz a limpeza depois que o cadáver não tá mais lá. Isso, depois que é feita a perícia, né, pra descartar qualquer hipótese de óbito suspeito, né? Se alguém matou, se a pessoa morreu de causa natural. Isso, exatamente. E aí depois que é feita a perícia, depois que o IML retira o corpo, aí a família ou o condomínio ou os amigos entram em contato com a gente, os amigos da pessoa falecida, né, no caso. Aí é que nós entramos no local para fazer a limpeza. Caramba, Clícia, é meio, assim, pra mim que sou leiga é meio pesado, né? Pesadíssimo. Até pra gente né? Imagina pra quem não faz isso, né? Porque eu trabalho aqui no LendaCast, no projeto, né? Eu trabalho muito com questões sobrenaturais, né? Que é o quê? Aquela casa onde morreu várias pessoas, ou onde morreu uma pessoa, onde o fulano tirou a própria vida na sala, no quarto, não sei o quê. Mesmo que a gente volte nessa casa, ou vá visitar essa casa depois de um tempo, que já tá limpo, que já morou mais pessoas e que tal, ainda assim dá aquela vibração negativa, né? Um aquela negocinho, carga, né? E aí imagino você que chega
com tudo sujo, né? Na hora ali, é uma energia muito pesada, né? Eu sou umbandista, então eu sinto muito isso quando eu chego Ah, você no sente local. essa energia no local? Sim, bastante. Tanto é que depois da limpeza, parece que o ambiente fica outro, assim. Eu imagino. É como se a gente entrasse lá, eu, no caso, entrasse lá, tirasse aquela energia mais densa. Não que eu faça isso, não que eu seja, sei lá, uma espécie de padre, ou algo do tipo, mas faz uma diferença. Faz uma diferença entrar no lugar, limpar. E até porque eu costumo fazer as minhas orações quando eu tô fazendo a limpeza, para se por acaso o espírito da pessoa se encontra ali perdido, né? Sem saber o que aconteceu, que às vezes a pessoa, sei lá, deitou, dormiu e faleceu, e morreu, E não sabe onde ela tá, né? Nossa, eu já ouvi muito isso, Clícia, de gente que morre e não sabe que morreu. Então, no espiritismo, né, quem estuda isso tem, né, às vezes a pessoa não saber, por exemplo, morreu num acidente de carro. Ela repentino, né? Repentino, morreu ali, não sabe onde tá perdida, né? Até tem casos, assim, sobrenaturais de pessoas que, de repente, vão pedir ajuda na estrada e quando vai ver era um espírito, Era um espírito, né? Some, desaparece. Exatamente. Tem aquele caso tem as noivas, né, que aparecem na estrada, e tem aquele caso fatídico, não sei se você já ouviu essa história, da mãe que sofreu um acidente com o filho. Nossa. E aí a mãe pede pros caminhoneiros e ela fala, ai, me ajuda meu filho aqui. Nossa. Aí na hora que o caminhoneiro chega lá e vê o carro capotado, o menino tá vivo e a mãe que tava pedindo carona tá morta, tá pedindo ajuda, tá morta. Eu acho que eu já Já sabe, tipo uma lenda urbana, assim, né? Uma lenda urbana que o pessoal contava antigamente. Sim, exatamente. E, inclusive, já ocorreram algumas situações comigo, assim, meio... Quero saber tudo. Fora do normal, né? Quero saber tudo. Mas antes de saber tudo, porque assim, tem muitas perguntas pra fazer pra Clícia, porque esse é um tipo de profissão que pelo menos eu, Daniel Pires, eu já vi muito lá fora, né? Aqui no Brasil, eu vi você agora, né? Mas antes eu queria te entregar um presentinho e te agradecer por vir aqui no LendaCast. Clícia, você conhece a Insider? Conheço, nossa, ótimo. É maravilhoso. A Insider é uma marca de roupas com tecido tecnológico e ela é maravilhosa porque ela é patrocinadora aqui do podcast, né? Do LendaCast. Então, ó, esse aqui é um presentinho pra você. Pediram pra te entregar. Espero que você goste. Nossa. E aí dá pra você abrir aqui pra gente ver o que é, que eu também estou... Eu tô super ansiosa agora. Eu sou muito curioso. Obrigada, gente. Nossa, agradeço muito. Espero que você goste. Vamos ver o que já é. Gostei. É uma camiseta. Nossa, uma pra camiseta. Mim vai ser muito útil, de verdade. Adoro fazer exercício com esse tipo de tecido. Então, esse tecido, Clícia, ele é um tecido tecnológico, como eu disse, né? Da Insider. E aí é uma camiseta preta, ô Clícia, eu pedi preta, né? Porque eu gosto muito de preto, né? Eu tô hoje de azul aqui, mas eu gosto muito da camiseta preta. A gótica suave agradece. Gótica suave, incrível. E ó, essa camiseta ela tem um tecido tecnológico, Clícia, que ela não amassa. Então, assim, na verdade, claro, né? Ela desamassa no corpo. Então, se você perceber, você tirou ela aí. Lisinha, né? Ela tá um pouquinho amassada, é claro, porque ela vem dentro aí da embalagem, ela amassa um pouco. Só que na hora que você põe no corpo, ela desamassa com o calor do seu corpo. Ou seja, não precisa passar. Não passar é uma maravilha. É uma maravilha, né? O fato de não passar roupa já é uma maravilha. Com e certeza, essa daqui que eu tô usando, ela é uma Insider também azul. Hoje eu vim de azul, de blue, né? Paz, eu acho que é branco, né? Se aparecer alguma mancha na roupa, uma mancha assim, a gente suou um pouco, apareceu uma mancha aqui e ali, ela vai desaparecer rapidinho e também ela é anti-odor, o que é o mais legal, né? Legal. Às vezes a gente vai suar normalmente, mas esse odor ele não vai sair com tanta facilidade de dentro do nosso corpo ali, do contato com a pele, com a camiseta da Insider. Eles chamam essa camiseta de Tech T-shirt, que é um tecido tecnológico. Então depois você me conta se você... já gostei. Se você gostou. Bonita, né? Nossa, ótima.
Ela é bem bonita. Perfeito, obrigada, viu? Nada, espero que você Muito goste. obrigada, gente, adorei. Inclusive você que tá em casa, esse mês de março a gente tá com desconto maior, que é o desconto de 15%. Se você fotografar o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela, você ganha 15% de desconto nesse mês de março em qualquer peça que você comprar lá no site da Insider. Tem roupas masculinas, femininas, todas elas com esse tecido tecnológico, e essa daqui é a camiseta Tech T-shirt, tem vários modelos e elas vestem super bem, ainda mais nesse calor que tá fazendo, com a questão de mancha, com a questão de odor. Você sabe que as camisetas Tech T-shirt da Insider seguram e muito bem. Então fotografa agora o QR Code que tá aparecendo aí, você já vai ser redirecionado ou redirecionada direto pro site da Insider e já vai estar com 15% de desconto. Mas é bom falar, é bom lembrar que é só nesse mês de março que são os 15% de desconto são válidos, beleza? E a partir de agora, até o final desse episódio, vai aparecer na sua tela um QR Code, é só você fotografar e aproveitar as ofertas com 15% de desconto com o meu cupom. Se você usar, na verdade, o meu cupom, você já ganha o desconto automaticamente. Mas é mais fácil. Fotografa o QR Code, vai para o site da Insider e garante a sua peça tecnológica com tecido tecnológico que vai desamassar mais rápido no calor do seu corpo. O odor não vai transpirar, não vai sair muito, né, dali da camiseta. E também se aparecer alguma manchinha, que pode aparecer, mas ela vai rapidamente desaparecer. Todo mundo tá usando Insider, eu tô usando e a Clícia vai usar também, Com certo, Clícia? Com Depois você me certeza. conta se você Obrigada, gostou aí Já gostei. da camiseta da Insider. Muito obrigada. Muito que bem, Clícia. Essa camiseta aí não dá pra você ir, né, com ela, fazer o teu tipo de trabalho, porque eu me lembro que eu trabalhava em metalúrgica e uma coisa que eu odiava era vestir uniforme, assim, sabe? Eu tinha um uniforme todo laranja, todo cinza, não era laranja, era todo cinza. Eu não gostava de uniforme, falava assim, um dia eu quero trabalhar com algo que eu possa ir livre com a minha roupa. Porque eu trabalhei com metalúrgica um tempo e não trabalhava com graxa, eu trabalhava com essas coisas que sujam, exatamente. E aí quando eu fui para trabalhar na área de comunicação, né, eu sou formado em audiovisual, aí eu comecei a trabalhar com a minha roupa, só que eu também não podia ir com qualquer roupa nos jornais que eu trabalhava. Então bermuda não podia, então eu tinha que ir socialzinho, social esporte fino, uma coisa mais séria ali para trabalho. Só que hoje aqui, eu tô de bermuda aqui, calor que tá tô fazendo calor e tal. Só que isso vale muito, né? Pra mim, durante um tempo, valeu a questão de... Tinha um uniforme, depois eu podia ir trabalhar mais social. No seu caso, não tem negócio social, tem um uniforme mesmo, né? Eu até posso ir com a camiseta da Insider, mas chegando lá, aí eu tenho que tirar a roupa que eu tô usando, deixar do lado de fora e colocar o macacão, que é um macacão de proteção. Porque não pode respingar nada na nossa pele, né? Eu tenho que evitar ao máximo sair dali com alguma coisa em mim. Com algum tipo de sangue, fluido corporal, que seja, né? Porque é perigoso, né? Se eu acabar me cortando lá durante a limpeza, é super perigoso. Então eu uso esse macacão e uso 2 luvas, eu fecho o macacão e as luvas, coloco uma máscara filtrada, óculos... Às vezes eu coloco o gorro, né, desse macacão, porque a gente tem que limpar teto e qualquer coisa que possa cair em cima da nossa cabeça. E eu não costumo usar o gorro quando eu tô limpando, por exemplo, o chão, porque esse tipo de macacão, ele gera um estresse térmico muito grande. Então, se eu tô lá trabalhando a milhão e de repente eu começo a suar demais, muito calor, eu posso literalmente desmaiar. Posso desmaiar. Caramba! Tanto é que a gente não trabalha nunca sozinho. Sempre vai, no mínimo, 2 pessoas. Você jura que tem essa questão de você poder desmaiar? Imagina desmaiar numa cena de óbito ainda, né? Isso, ainda mais que a gente precisa ficar agachado. Porque, por exemplo, para retirar o fluido corporal ali, eu preciso agachar, passar um pano descartável ali
e limpando com a mão. Eu não posso... Eu até posso usar o rodo, mas só que o que acontece? Se eu ficar usando o rodo com aquela borracha que vem nele, Sei. eu vou ter que tirar, descartar e repor a cada limpeza. A eu tenho borracha. que repor uma borracha. Entendi. E não é fácil de encontrar, enfim. Aí eu tenho que ficar agachada, retirar toda aquela... O que tem, né? Dos fluidos corporais, enfim. E aí só depois que eu vou lavar o local com um detergente específico, com um desinfetante específico também. Então, nessa de você ficar agachado, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta, com aquele calor que o macacão, ele não é igual a roupa, né? A roupa ela ainda tem uns certos poros que respira, né? Entra ar, sai ar. Só que o macacão não, ele é vedado. É como se fosse uma espécie de plástico que você está vestindo. Tem de vários níveis, né? Tem os que você ainda consegue transpirar, né? Que entra ar. E outros não. Outros é puro plástico. Então você tem que trabalhar ali com aquela roupa e vai suando e não tem para onde sair o suor. Nisso você acaba passando um pouco mal, né? Então, às vezes tem que parar uns 5 minutinhos ali, beber uma água. Trocar de macacão, que às vezes o macacão fica muito sujo, então já descarta para incinerar, coloca outro. Aí Incinerar? Incinera também. Além do fluido corporal, né, que tem no local, se a pessoa faleceu em cima do sofá, se ela faleceu em cima da cama, tudo isso é incinerado. Incinerado queimado mesmo? É incinerado numa incineradora credenciada. A gente não... Por exemplo, vou pegar e colocar fogo ali numa fogueirinha. Não pode. Também não, porque na incineradora existe um tratamento desses gases que são emitidos na hora da queima, né? Então, o gás sai liberado no ar sem causar nenhum prejuízo, né, ao meio ambiente. E aí o material também, uma parte dele é incinerado, igual o macacão no caso. A cada limpeza... E se o lugar tá muito ruim, a gente acaba usando 1, 2, 3 por limpeza. Mas aí, esse macacão, então, você nunca vai usar ele o mesmo 2 vezes? Nunca. Você queima embora. ele. Queima ele também. Caramba! Ele vai embora. Não tem como reutilizar. Não tem como lavar, nada. Tem que jogar. Porque eu vi lá no seu Insta e eu vi uma... Não sei se foi uma postagem, um story seu, que você tava com as roupas. É um roupão branco, assim. É bem aquela coisa de filme de zumbi, né? Que tem roupa branca, apocalipse, que mexe com coisas perigosas, com substâncias perigosas e tal. E no seu caso, essas substâncias perigosas, que são mesmo... A gente pode falar que é substância perigosa, né? Os fluidos corporais, que é o sangue. É o que mais que pode gerar de fluido corporal, assim? Além do sangue. A gordura e o próprio fato do sangue entrar em decomposição, na verdade, já é um fator de risco, porque aí são muitas bactérias que causam inúmeras doenças, assim. Então, além do sangue, a gordura, os fluidos corporais, tem também alguns componentes, algumas partes do corpo que a gente acaba encontrando também. Como assim, parte do corpo? Massa encefálica, nos casos de autoextermínio, né? Pedaços do crânio, né? Às vezes que a pessoa atira nela mesma. Ele acaba voando, né? Para alguns locais ali e fica uns pedaços, né? E aí, nesse caso, o corpo já não tá mais lá, né? E aí você encontra pedaços do corpo. Só os restos mortais, literalmente. Clícia do céu. É pesadíssimo. Ô Clícia, como começou assim? Como foi essa sua ideia? Porque pra mim, por mais que... Eu vejo muito a questão do empreendedorismo, né? Por mais que seja uma profissão... vamos colocar o lado humano, né? Vamos tirar o lado profissional, porque é uma profissão, né? Alguém precisa, não sei se você se ofende falando isso, mas quando eu vi o seu Instagram, eu pensei comigo, cara, eu falei isso comigo. Se você se ofender, você fala, fiquei ofendida. Não, mas eu pensei isso comigo. Alguém precisa fazer o trabalho sujo. Mas o trabalho sujo não é no sentido de um trabalho que ele é sujo no sentido de um trabalho errado. O trabalho sujo é o trabalho sujo mesmo. Literalmente. Entrar e limpar a sujeira, né? Exatamente. E aí, quando eu vi o seu Instagram, eu pensei nisso. Eu falei, alguém tem que fazer o trabalho sujo. Eu falei, caramba, que incrível, né? Então, pensando pelo lado do empreendedorismo, é uma coisa que aqui no Brasil não é tão comum, né? Não é comum. Essa profissão. Lá nos Estados Unidos, onde a gente foi fazer o curso, tem mais... você foi pra lá. A gente foi se especializar lá. E aí, quando nós trouxemos para cá pro
pro Brasil, a gente teve que fazer algumas adaptações devido às leis daqui mesmo, né? Procedimentos também. E só que lá nos Estados Unidos tem mais de 500 empresas que fazem esse tipo de serviço. Caramba! E assim, além da pessoa se expor ao risco de ficar doente, tem também a questão emocional, né? Às vezes é um ente querido, é uma pessoa que foi de repente, né? Então, ninguém tá preparado, na verdade, pra morte, né? Ninguém tá preparado. Por mais que a pessoa fale, ninguém tá preparado, então ainda vai ter que lidar com a limpeza, né? Já pegou de surpresa o fato da pessoa ter falecido, ainda vai ter que lidar com a limpeza, então é tudo isso junto, né? Então você foi para os Estados Unidos, você foi sozinha, você foi com alguém? É que a ideia inicial de começar esse tipo de trabalho foi do meu pai, então eu fui com ele lá. A gente foi lá se especializar, fazer os cursos, enfim. Ele teve essa ideia porque essa situação também aconteceu com a nossa família. Ah, nasceu... A Biodecon, então, nasce de uma situação da família. Isso, exatamente. Também, né? Também, um tio nosso faleceu, né? Dentro de casa e a gente tentou entrar em contato com ele inúmeras vezes, mas ele era uma pessoa que não mantinha aquele contato diário, sabe? Sei. E aí, depois de 3 dias tentando contato, a minha prima foi até a casa dele e viu que ele já estava sem vida, né? E nisso, como a gente também não sabia o que fazer na hora, porque é o choque de ver a pessoa ali. E aí, na hora de ligar para o IML, infelizmente, aqui em São Paulo, pelo menos, o serviço é muito demorado, porque deve ter muita demanda e pouco recurso, né? Então, demoraram cerca de 8 horas para retirar o corpo dele. E ele já estava há 3 dias lá? Já estava há 3 dias e demoraram mais 8 horas para irem lá retirar o corpo. E ele era obeso, né? Então, depois de umas 3 horas, apareceu um carro lá, só que aí o pessoal, na hora de pegar, viu que não ia caber no carro. Entendi. Então voltaram para pegar um carro maior e aí demorou mais tempo ainda, né? E aí, esse processo com o seu tio, ele tinha falecido em casa, você falou que morava sozinho. Ele morava sozinho. Morava sozinho, tava 3 dias já, né? 3 dias. E aí já causa uma certa decomposição ou não? Sim, ainda mais no calor, né? No calor esse processo é acelerado. Então era um calorão de fevereiro e acabou acontecendo. O corpo começa a se decompor depois de mais ou menos umas 10 horas. Entendi. Só que se tá calor, pode ser que esse processo seja acelerado, né? Entendi. E aí a pessoa começa a vazar, né? Entre aspas. Começa a vazar fluidos pelo nariz, pelos ouvidos, né? A pele começa a colar. E às vezes, por exemplo... Colar no colchão? No colchão, tá? no sofá. Ou às vezes a pessoa passou mal, caiu ali no chão. E o chão é de taco, madeira, sabe? A madeira, ela absorve muito fluido corporal, porque ela é porosa. Então, a gente não consegue limpar. Tem que arrancar o piso. Arrancar o piso para incinerar. Por isso que fica muitos em chão de madeira. Você falando, eu olhei pro chão aqui, é madeira. Tô com medo, né? Eu já comecei, será que essas manchas que eu vi aqui é só a mancha do taco ou é mancha de morto aquele, né? Mas então, por isso que muitos apartamentos e casas ficam com a mancha no chão? Então, pode ser que sim ou que não. Na verdade, quando tem alguma mancha suspeita, como um fluido corporal ele cheira muito mal depois que inicia o processo de decomposição, você vai sentir o odor. Entendi. Às vezes pode ser só uma manchinha da própria madeira mesmo, mas se você sentir um cheiro estranho... Pode saber que é. Pode ser que seja. Mas eu falo quando... sem querer te cortar, mas eu falo quando... eles morrem mesmo e aí tira o cadáver dali, é ali que é aquela... Por isso que fica essa mancha, então, porque gruda. Eu não falei depois, assim, eu falei no momento, porque é muito mais chance de ficar, por exemplo, tirou o cadáver, ele tá lá, sei lá, 3 dias, igual foi o caso do seu tio. Tirou o cadáver, então se ele tivesse num chão de madeira, a chance de ficar a mancha ali, na hora, seria grande. Grande, eu diria que 100%. 100%. Se a pessoa... caiu ali em cima num piso poroso, depois de 2, 3 dias vai absorver, certeza absoluta. Caramba. E em alguns casos até piso de cerâmica, né? Só que o de cerâmica, como não é a cerâmica... O piso frio, né? Normalmente não é poroso. Aí pode ser que ainda dê para recuperar, retirando só um pouco do rejunte ali, né? Arranca um pouco do rejunte.
Mas em alguns casos, até piso frio, assim, costuma ficar com a absorver marca. também. Caramba. Absorve e aí a gente precisa arrancar ele dali pra poder... Porque não adianta só limpar, se não remover, o cheiro vai continuar. O cheiro continua? O cheiro continua. E aí, nesse caso, então, quando fica mancha, tem que tirar o piso, aquela parte ali. Tem que tirar. Caramba. Tem que tirar, você vê sim. como é o corpo, né, da gente. Todo tipo de material poroso vai absorver aquilo. Caramba. E aí, nesse caso do seu tio, então, ele foi retirado depois de um tempo e aí acionou na cabeça do seu pai. Vamos... Sim, ocorreu essa situação e também ocorreu uma outra situação no mesmo terreno onde meu tio morava. Ele alugava uma casa que tinha nos fundos, né, desse terreno. E ele alugou para uma mulher que tinha problemas com drogas, né? E ela acabou... Dependente química. Dependente química. Ela parou de pagar o aluguel. E nisso, ele começou a cobrar ela, né, do aluguel e tal. E ela sumiu. Ela pegou as coisas dela e saiu da casa com os filhos, enfim. E na hora que a gente entrou dentro da casa, a casa estava toda revirada. Tinha muito lixo lá. Muito lixo espalhado. Era droga pra tudo quanto é canto. Caramba. E aí a gente teve que assumir, né? Pegar e limpar a casa toda. Ocorreram essas duas situações. Porque também a gente faz limpeza de casas de acumuladores compulsivos, né? Você jura? Quem guarda lixo, quem junta lixo, enfim. Cara, isso eu assisto aqueles programas. Já viu aqueles programas na TV paga? Não sei qual canal que passa, acho que é Discovery, sei Discovery, lá. acho, passa assim, tipo, fulana de tal, guarda. Aí, gente, aí você entra na casa, a pessoa tem de tudo, tem pneu velho dentro da sala, roupa amontoada. Aí você faz esse tipo de limpeza também? Também. A gente se especializou nesse tipo de limpeza também. E essa limpeza, ela leva vários dias, muitos caminhões de lixo para levar até o aterro sanitário, Tem gente que acumula lixo literalmente até o teto e você, na hora de entrar no cômodo, você tem que começar a tirar o lixo que tá na porta para fazer caminho, né? Pra você conseguir entrar dentro do cômodo. E geralmente quando você faz essa limpeza de acumuladores de lixo, né? Acumuladores, né? Porque para eles não é lixo, para eles são coisas que alguma hora eles vão usar, né? Aí, Mas quando você faz, geralmente os acumuladores estão em casa? Eles estão na casa ou eles são retirados? Tem que ser retirados, porque tá. O que acontece nos programas lá fora, né? Eles fazem com a pessoa lá dentro, escolhendo coisinha por coisinha. Isso. Só que na realidade, isso não existe, né? Isso não existe, é impossível, porque isso aumentaria os custos assim a níveis astronômicos uma limpeza que levaria, sei lá, 5, 6 dias, levaria mais de 6 meses para terminar, porque dependendo da quantidade de lixo, claro. Porque não dá pra ficar escolhendo coisinha. Não, e o acumulador e a acumuladora vai escolher tudo. Não tira nada. Exatamente. Tira 1 ou 2 coisinhas, tá limpo já, tá bom. Exatamente, ele vai querer tirar pouquíssima coisa, né? Inclusive, a gente já fez uma limpeza com a pessoa lá, porque infelizmente não tinha como tirar ela dali, né? E nós respeitamos tudo, só que a pessoa, infelizmente, ela tem um apego emocional muito grande nas coisas. Não dá pra fazer o trabalho da mesma forma, né? Eu não sei dizer, não sei se você nesse trabalho já ouviu algum profissional, mas eu não sei dizer se isso é uma doença psicológica ou psiquiátrica, mas parece que é, né? É uma síndrome. É uma síndrome? É uma síndrome e a pessoa, ela houve algum gatilho durante a vida dela que fez com que ela começasse a acumular. Entendi. Então, às vezes a perca de um ente querido fez com que ela entrasse em um estado depressivo muito grande. É tipo um trauma. Isso, aí ela ficou sem vontade de limpar a casa e foi jogando lixo no quintal. Ou aquela pessoa que sofreu muito com escassez durante a vida toda. Que não tinha nada. Não tinha nada e de repente ela conseguiu conseguiu ficar estável e aí não consegue desapegar porque acha que aquilo pode fazer falta. Então tem diversos motivos que fazem a pessoa acumular. Imagino. E a acumulação tem 5 níveis. Tem do nível 1 ao nível 5. O nível 1 é mais uma desorganização crônica, né? E do nível 2 até o nível 4, mais ou menos, são coisas que as pessoas vão acumulando e vão deixando a casa... Como eu posso dizer, inabitável, né? Ela já não consegue
caminhar pelo corredor sem ter que pisar em alguma coisa. Vira um depósito, né? Inutiliza um quarto. Eu coloquei... A pessoa colocou tanto lixo na cozinha que ela não consegue mais usar o fogão. Aí ela pega um fogãozinho daqueles de acampar e vai cozinhar no banheiro. Porque faz parte da síndrome a pessoa pensar que ela tá no controle da situação. Entendi. Pra ela não tá errado, não tá desarrumado. Aquilo, eu tenho controle disso, gente. Imagina, isso aqui tá limpo ainda. Ao mesmo tempo, é engraçado. Ela sente vergonha, ela não gosta que os familiares vão visitá-la. Normalmente, existe brigas, né? Eles brigam, falam, você não vai arrumar isso aqui, pelo amor de Deus. Aí a pessoa, vai embora da minha casa, não quero você aqui. E aí, expulsa o familiar, aí sente vergonha ao mesmo tempo, não chama quer receber ninguém. Não quer receber ninguém, inventa uma desculpa pra nunca ser o encontro na casa da pessoa. Tô falando de casos que a gente já pegou, né? Sim. E ao mesmo tempo ela acha que ela tá no controle. Ela fala, tá tudo sujo aqui, mas uma hora eu limpo, sabe? Uma hora eu pego essas coisas aí e jogo. Tá aqui porque daqui a pouco eu jogo fora, mas nunca joga. Vai formando aquela bola de neve, né? Cara, e já... Você falou dos 5 níveis, e o 5º nível é a pessoa que já... O 5º nível é o mais... É o pior, assim. É o pior porque a casa começa a se deteriorar num ponto que literalmente as paredes começam a cair. Entra em ruínas. A casa fica em ruínas. A gente já foi ver um caso uma vez de uma pessoa que faleceu dentro do imóvel. É a minha próxima pergunta. Tem muito disso também, viu? A pessoa sente vergonha. Tô passando mal. Não sei pra quem ligar, porque quem vai entrar aqui e ver a minha casa desse jeito? Aí a pessoa morre lá. Tem muito Sim, isso porque a pessoa ela já tem vergonha automaticamente. Ela passa mal e fala, gente, eu não vou ligar pra ninguém. Isso aqui eu vou melhorar. Sim. E aí acaba morrendo dentro da casa acumulador. Isso. Da acumuladora, né? Isso, exatamente. Aí esse caso que eu ia falar pra você agora... Era de uma pessoa que faleceu e na hora que a gente foi entrar, porque primeiro nós precisamos ir até o local para vistoriar, para ver o que a gente vai precisar fazer pro trabalho, enfim. Chegando lá, a casa tava com as paredes caindo. E aí não tinha como fazer o trabalho, porque de tanto lixo. Era o perigo da casa literalmente cair na nossa cabeça. Então ali, naquele caso específico, não tinha o que ser feito. A não ser chamar uma demolidora já pra levar tudo. E a pessoa lá dentro? Já tinham retirado o corpo. Tinham retirado, aí você ia... Aí a gente ia lá pra fazer a limpeza. Só que, infelizmente, naquele caso não tinha mais o que ser feito. Porque a qualquer momento a casa ia desabar. Caramba, E a pessoa vivia naquelas situações. Vivia naquilo e morreu lá, né? E morreu lá, É verdade. E aí, esse caso foi em São Paulo? Foi aqui? Foi aqui em São Paulo. Olha, a gente não tem tanta noção, eu pelo menos não tenho noção de que tem muita gente que é acumulador perto da gente, porque a gente vê isso muito nesses programas lá fora. Eu lembro que eu vi de uma senhora que ela tinha muito lixo dentro de casa e lá as casas nos Estados Unidos, mesmo a galera com menos dinheiro, menos poder aquisitivo, mas elas têm umas casas bonitas. Sim. E essa senhora morava tipo numa casa que tinha um quintalzão assim com árvore e tal, e ela acumulava carros antigos. Nossa. Então as pessoas sabiam que o carro não tinha mais jeito, tava na carcaça, levava e deixava lá. Nossa. E ela falava, não, aqui pode, não vai mexer nesse aí não, esse daí funciona ainda. Aí o cara falava, não, esse motor não funciona mais, vamos tentar vender as peças. Não vai vender nada, esse carro é lindo, esse carro não sei o quê. O carro parado. O carro horrível. E também tem uma questão de bicho, né? Muito bicho, barata, rato, né? E assim, a pessoa que acumula, não existe nível social. Pode ser a pessoa mais carente, né? Digamos assim. Até rico ou pobre? Até pessoas com um nível aquisitivo bem alto, assim. Pega qualquer pessoa. Gente. Tem gente que guarda, sei lá, latinha de atum. E tem gente que guarda disco de vinil caríssimo, assim. Mas não tem aquele controle igual uma pessoa colecionadora. É bom a gente falar que tem uma diferença entre acumuladores e pessoas que colecionam coisas. Sim. Então, por exemplo, tem gente que coleciona... Eu gosto muito de móvel antigo. Então, lindo, né? eu gosto muito. E às vezes eu passo na rua e eu vejo... Esses dias eu passei... tem um cara lá que ele tem um negocinho que ele vende. Ele é bem simples, o senhorzinho lá perto do bairro. Só que ele pega uns móveis antigos, às vezes, e deixa lá na frente. E ele vende esses
esses móveis, né? E aí eu falo, nossa, eu às vezes eu já comprei umas coisas dele pra minha casa, mas aí o meu irmão falou assim, ó, cuidado que você vai virar acumulador, tudo que você vê na rua aí você quer pegar, né? Então tem uma diferença entre pessoas que são acumuladores, que são aquela pessoa que vai pegando um monte de coisa, igual você falou, uma latinha de atum, né? Tem gente que pega, que guarda o prato com comida e vai guardando, vai colocando ali. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok também de um cara que ele mostrava a casa dele e falava, gente, eu moro com a minha mãe, ela é acumuladora. Ela tá se tornando. E aí ele mostrava a casa e assim, gente, o que era de roupa, de sacola de roupa uma em cima da outra, manequim. Uma vez... Muito triste. Uma vez eu peguei um manequim na rua, mas é porque eu trabalho com terror. Eu vesti ele de noiva, eu dei uma vida normal, pra né? ele. Mas foi só esse. Mas às vezes eu fico me questionando assim. Hoje eu tenho 120 manequins, brincadeira. Eu tenho só. Não, eu peguei só esse e tal. Mas eu peguei, era um manequim na rua e eu vesti de noiva e virou uma noiva lá em casa. Fiz vários vídeos com ele. Mas é o que você falou, né? Às vezes é um trauma que a pessoa sofreu e ela começa a perder o controle. Sim, reciclar uma coisa ou outra, falar, aquela coisa ali ainda funciona, vou deixar, né? Sim. Ninguém tá assim nadando no dinheiro pra. Vou sair jogando tudo vou comprar fora. tudo novo. Mas é um nível crônico aí de pessoas que fazem isso, e inclusive até uma limpeza que nós fizemos tem alguns anos. A pessoa tava no local. É um dos motivos da gente fazer a limpeza sem a pessoa lá, é justamente até por essa questão da pessoa ter o apego, né? Ela tava lá e tudo que a gente jogava na caçamba pra ir pro lixo, ela entrava dentro da caçamba e pegava as coisas de volta. Gente! Aí, ó, não dá pra fazer com a pessoa lá. Por isso que a gente faz o seguinte, quando a gente vai limpar o lugar. Primeiro vistoria, né? Ver com a pessoa mais ou menos no geral o que ela vai querer deixar. Por exemplo, eu quero deixar as roupas que estão em bom estado, quero deixar aquela cama ali, aquele sofá, e o resto vocês podem jogar fora. Então a gente já sabe que aquilo não é para mexer. E se de repente eu encontrar algum documento, alguma joia, alguma coisa ali de valor, eu guardo e mostro pra pessoa. Falo, ó, isso aqui tava ali e tal, tá aqui. Aí se a pessoa falar, não quero mais, joga fora. Aí a gente descarta também. Entendi. Mas não dá pra escolher coisinha por coisinha, porque inviabiliza. E como funciona esse contato com vocês? Porque a pauta eu sei que é cena de óbito, mas o de acumuladores também me chama muito a atenção, porque a casa de um acumulador, ele se torna uma casa assombrada. Assombrada que eu digo assim, uma casa em ruínas, uma casa deteriorada. Fica pesado, né? Fica muito pesado, né? E aí, como funciona esse contato nessa questão? Quem é que chama vocês? Na questão de acumulador, primeiro, assim, a família, a outra fala, minha mãe tá acumulando, meu pai, não sei quem. Quem que chama vocês, contata vocês pra ir lá? Normalmente é a família. Em casos assim menos, como eu posso dizer, menos comuns são os amigos, ou se a pessoa de repente faleceu e não tá mais usando o imóvel, aí a família toma conta e pede, né, para descartar as coisas e tal. Só que quando a pessoa que acumula tá vivendo ainda no local, é muito difícil ela permitir. Então, essa era a minha pergunta. Porque a família chama. Mas aí você chega na casa da fulana, não vai entrar aqui, não. E tem gente que age com agressividade. Você jura? Age. E o que a gente costuma fazer nesse caso? A gente sugere que a pessoa tente iniciar uma terapia, né? Tente iniciar uma terapia ou passe no psiquiatra para tomar algum remédio que deixe ela um pouco mais calma, né? Ou descobrir a origem de tudo aquilo, tratar, né? Aí sim, quando a pessoa tá em tratamento, aí ela já fica mais maleável e já libera para descartar algumas coisas, enfim. Mas aí fica mais fácil. Teve algum que vocês foram e não conseguiram? Do tipo, a pessoa não vai entrar aqui, vai embora. É que normalmente, quando o familiar procura, a gente pergunta, né, se a pessoa aceita, né? E aí, quando a pessoa fala que não, aí é que eu sugiro que ela comece a... aí você nem vai, né? Então, não, vocês nem vão, entendi. Nem vamos porque... viagem perdida. Viagem perdida. Que a pessoa pode falar não. Fala, não vai entrar aqui e pronto, acabou. Porque é propriedade da pessoa, querendo ou não. Mesmo que esteja com um monte de lixo, a pessoa fala, não vai entrar, vocês não podem, né? Não pode. Infelizmente, não pode. Então, a gente fala, faça um tratamento, passa o
contato de uma pessoa que já tem experiência com isso. E aí ela vai melhorando, né? Vai praticando desapego, aí dá para fazer. E aí, quando nessa limpeza de acumuladores ainda, então como funciona essa limpeza? Vocês vão tirando, vão jogando as coisas, traz uma caçamba, e aí depois que vocês jogam, vocês ainda limpam a casa, é isso? Isso. No caso, para caçamba, são casos assim onde o imóvel é muito pequeno e a gente já sabe que em uma caçamba ali vai caber, mas a maioria dos casos são caminhões mesmo. Meu pai, imagino, cara. Uma vez eu vi uma também nesses programas que acho que ele levou 7 caminhões. 7 lotou caminhões. Todos. A gente já retirou 15 toneladas de lixo de um apartamento de 60 metros quadrados. Meu... Até piano a gente encontrou embaixo do lixo. Piano, cama. O piano eu acho que eu queria. Aqueles, né? Ou seja, 15 toneladas. 15 toneladas. Foram 7 homens para tirar o piano de lá, porque o piano pesadíssimo também. Eu também não sei como não caiu o apartamento, porque era lixo, viu? A gente contou acho que 8 caminhões em 6 dias de trabalho. Cada caminhão leva aproximadamente 1,5 toneladas. Tem uns de 1,5 toneladas e tem uns de, acho que 3, eu não lembro muito bem agora. E tem um bem maiorzão que é de 7 toneladas. Só que esse caminhão maior é difícil entrar nas ruas aqui de São Paulo, então é raro chamar, né? A gente pega esse menorzinho mesmo e faz várias viagens, né? E nesse caso a pessoa estava viva? Tava lá, foi tirada? Ele se acidentou, né? Ele morava sozinho e a ex-mulher dele morava no interior. Aí ele se acidentou e caiu uma prateleira em cima da perna dele e ele não conseguia se mexer. E ele ficou pedindo socorro por 3 dias meio do lixo. De dentro do apartamento? De dentro do apartamento. Ele ficou gritando, socorro, socorro. E ninguém ouvia, né? Até que passou uma vizinha no corredor, tava indo trabalhar, escutou ele pedindo socorro e aí chamaram os bombeiros, né? Pra arrombar a porta e resgataram ele de lá. Aí tiraram ele e vocês foram fazer a limpeza. E aí a gente foi fazer a limpeza, porque ali sem condições dele morar sozinho ali mais, né? Então ele foi morar era idoso? com a... Isso, era idoso. Era idoso. Ele foi morar com a ex-mulher dele e ela ficou cuidando dele lá. Ela também não sabia que ele já estava... Num nível, né, de acumulador. Ela sabia que ele acumulava. Ela falou pra gente que ele começou a acumular e ela começou a ficar muito incomodada com aquilo e tentando reverter a situação, até o ponto que ela chegou pra ele e falou, olha, ou esse lixo ou eu. E ele escolheu o lixo. Caramba, porque a pessoa tá doente, né? Tá doente, Não tem como ele não tem poder de escolha, né? Não tem poder de escolha. Não tem, não sabe. Pra ela ele tá ali, né? E também forçar a pessoa, assim, falar... Eu quero jogar isso aqui fora e você não vai falar nada. Também é complicado, né? Tem que ter muito cuidado. Né? A pessoa vai ficar com raiva de você, né? Vai ficar com raiva de você. Porque ela não tá vendo, né? Exato. E quando... Você falou que teve já casos de você chegar em lugares... você falou que teve um caso que você chegou que a pessoa já tinha falecido, aí vocês foram fazer a limpeza, era um acumulador ou uma acumuladora, já não tava mais lá e vocês falaram que tiveram que meio que chamar a demolição, né? Nesse caso em específico, sim. Mas teve um outro caso também que nós fizemos. Essa pessoa morava sozinha, já não tinha nenhum familiar. E ela gostava de colecionar muitas coisas, né? De músicos, assim. Muito disco de vinil, CD, quadro de artista e tal. E aí ela também era usuária de drogas, né? Mas estava no nível de acumuladora também. Tava. Aí essa pessoa faleceu no quarto. E aí o vizinho encontrou, porque o vizinho falava com ele todo dia e tal, e aí sentiu falta. Era um cara. E viu que era um rapaz. Aí sentiu falta dele e como era um condomínio de várias casinhas, ele conseguiu escalar a sacada do quarto dele, né? O vizinho. O vizinho escalou a sacada porque achou muito estranho. Falou, ele tem certeza que ele tá aí. Certeza absoluta que ele tá aí. Aí foi tentar socorrê-lo, né? E aí na hora que ele entrou no quarto, ele se deparou com o corpo já em estado avançado de decomposição. Aí nesse dia também aconteceu uma coisa meio sobrenatural. A gente foi limpar. E aí o meu cunhado estava limpando a cena do óbito. Aí a minha irmã estava no dia também e meu pai. A gente estava limpando o restante da casa, né? Escolhendo as coisas que seriam descartadas, enfim. E eu estava no cômodo ao lado
de onde ocorreu o óbito. A minha irmã estava em outro quarto também, fazendo a limpeza. E o meu pai estava no corredor. E esse corredor interligava os 3 quartos. Tá. E na frente desse corredor tinha a escada para descer para o andar de baixo. Uhum. E aí, alguma coisa falou assim para mim: presta atenção no seu pai. Presta atenção nele. Aí eu já fiquei meio assim. Foi bem no comecinho isso, tal. A gente tava começando a trabalhar com isso. Aí eu fiquei olhando ele, né? Ele passando pra lá e pra cá com um saco de lixo e tal. E aí eu falei: cuidado aí com esse corredor. Eu falei assim pra ele ainda. Uhum. E ele nem me ouviu direito, né? Pai, nem né? ligou. Tá Tá bom. Cala a boca. Tá bom, faz seu trabalho aí que eu faço bem aqui. Aí ele tava, sei lá, escolhendo alguma coisa assim no saco. Não sei se ele tava fechando o saco. Acho que ele tava fechando o saco de lixo. Eu olhando pra ele. De repente ele fez assim pra trás, com tudo. Ele fez assim pra trás, ele ia cair de costas na escada. Na hora que ele ia cair de costas, eu enfiei meu braço na frente, tipo um cinto de segurança, sabe? Enfiei meu braço na frente e segurei ele. Eu falei: olha, eu te falei pra tomar cuidado e tal. Aí ele já ficou meio branco assim. Como você sabia disso? Aí depois de uma meia hora, o meu cunhado caiu da escada. Caiu de bunda na escada. Caramba, aquela escada ali então já tava... já tinha alguém ali que não Mas tava... você ouviu uma voz ou foi tipo uma intuição? Tipo assim? uma intuição. Sei, presta atenção no seu pai. Fala, presta atenção aí nesse corredor, né? E ele tava de macacão ainda, tá pra lá e pra cá. Eu fiquei com medo, sei lá, dele de repente escorregar, Sim. não sei. Mas foi incrível, porque veio essa intuição, eu olhei pra ele, ele fez assim pra trás, tipo, como se alguém tivesse empurrado ele, sabe? Ele foi com tudo pra trás, assim, e eu segurei com o braço. Nossa. A gente, na verdade, é o que eu te falei, né? A gente falou no começo que esses lugares, eu pelo menos quando eu vou em lugares que abandonados ou até casa dos outros, assim, não na casa dos outros, que eu não fico reparando a casa dos outros, mas lugares abandonados, ou lugar onde eu sei que morou outras pessoas no passado, eu fico imaginando: nossa, o que essa pessoa fazia aqui? O que essa pessoa... Olha, aqui é o banheiro, olha o quarto e tal. A gente fica imaginando aquela situação. No seu caso, você já vai quando a pessoa já morreu. Sim. Então a pessoa acabou de sair dali, a sujeira dela, né, o fluido corporal, muitas vezes o sangue, tá lá ainda, né? Então esse ambiente, pra você, ele acaba se tornando um ambiente ali um pouco, não diria pesado, mas eu diria um pouco de atenção sobrenatural, do tipo, cara, você sente algo nesses lugares assim? Sim, dá pra sentir uma energia densa, né? Uhum. Até porque eu acredito que às vezes algumas pessoas não estavam preparadas para partir, para a morte. Uhum. Então acaba ficando meio que aquele apego, sabe, ao local, e às vezes o espírito da pessoa não entendeu que ela faleceu, sabe? Então eu amo minha casa, então acho que se eu morrer lá eu vou ficar zanzando ali, ficar vendo quem vai entrar, né? Né? Fico lá não sabendo o que é isso. Ô Clícia, então você falou da roupa, que assim, a roupa pra mim, o fato a empresa chama Biodecon, né? E ela, eu gosto de falar, eu me lembrei muito a questão dos zumbis, das coisas perigosas, com a roupa e tudo mais, né? Você vai até esses locais, mas até agora a gente tá falando de mortes que teve ali um fluido corporal ou ficou 3 dias quase decompondo, mas a gente também tem os casos que são bem... impactantes, né? Eu lembro que quando eu vi no seu Instagram, a primeira vez que eu comecei a te seguir, eu fui ver seus stories. O primeiro era você falando: gente, tô chegando aqui num caso e tal. E aí o segundo já era um lugar lavado de sangue, assim, parece que tinha uma escada, era um lugar meio alto, cheio de sangue. Porque sangue é uma coisa que impacta, né? Sim, era uma cena de autoextermínio, né? Então essas cenas são as mais pesadas, assim, eu diria. Porque é uma cena impactante, né? É uma cena impactante tanto pelo ocorrido quanto pela cena em si só. Então, lá tinha bastante sangue. Bastante sangue, né? Bastante sangue. Esse caso aí, você falou que era de um funcionário, alguma coisa assim, né? Uma pessoa trabalhava em um local, ela era segurança desse local, e ela acabou cometendo autoextermínio. E ela pegou a arma de... né? Arma de fogo. E um dos disparos, acho que pegou de raspão, e o outro acabou acertando, e até a bala, no caso, né, acabou enfincando na parede e tal.
É uma cena Ultrapassou ela, a pessoa, e ficou na parede. Exatamente. E também acaba voando bastante sangue para as paredes, né? As gotas, no caso, né? Sangue é uma coisa que me pega. Eu não consigo muito ver, assim. Eu acho muito... Até quando alguém se machuca, alguma coisa que sai muito sangue, eu já fico... Dá uma agonia na gente, né? Dá uma afliçãozinha, né? Dá uma aflição. É que eu já acostumei, né? Mas a cena em si A cena é triste. A cena é muito triste. E nesse caso você falou que era de um segurança e tal. E também tem outros casos, né? De pessoas que, quando a gente fala autoextermínio, que a gente não pode falar nessa plataforma, mas quando a pessoa tira a própria, né, própria vida e ela... E vocês recebem muitos chamados assim, nesse caso, ou é mais incomum? Olha, infelizmente tem. Tem bastante. Tem bastante. Pessoas que pulam de um andar muito alto. E aí a cena é mais triste ainda. É uma cena extremamente violenta. De membros decepados. Putz. Porque quebra tudo, né? Estoura tudo na hora que cai no chão, né? É extremamente triste. Aí nesses locais onde eu vejo que a energia tá muito densa, né? Eu já entro fazendo oração assim mentalmente. Você faz uma... oração e tal. É algo mais mental, assim, não tem um ritual próprio, nem nada disso. É só uma oração e pedindo auxílio, né? Porque às vezes a pessoa fez aquilo e o espírito dela, que eu acredito, tá completamente ali perdido ou em dor, né? Ou com muita dor. Então eu sempre peço auxílio para que a espiritualidade leve essa pessoa para a luz e que tudo acabe bem, né? É sempre muito complicado falar de autoextermínio, né? Porque tem muitos casos, a gente sabe, e também o tema é muito delicado. Mas quando a gente imagina, só de falar já é delicado, eu imagino chegar na cena onde aconteceu, né? É extremamente triste. É extremamente triste e é pesado. A gente sente a energia pesada ali. Tanto é que quando eu percebo que a gente começa a brigar muito, sabe? Fica muito estressado, eu já sei que é por causa disso. Entendi. A equipe começa a brigar entre si. Sim, a gente começa a ficar estressado, já começa a trocar umas farpadas ali, aí eu começo a perceber que tá tem algo estranho. Tem algo estranho, Aí, por isso que as orações são importantes, né? Até para ir para casa em paz, né? Para não ter nenhum espírito em necessidade indo atrás de você, para que ele seja já direcionado ali mesmo. Caramba, e quando nesse caso também tem a mesma questão, né? O pessoal vai, tira o corpo, e aí vocês são acionados e aí vão lá para fazer a limpeza de tudo, toda a cena, né? Exatamente, é isso mesmo. E cena de crime, também vocês fazem? Cenas de crime também, em crimes que, nossa, são marcantes, assim. Cara, crime também, né? Na verdade, assim, eu acho que não tem nada normal. Nada normal e nada leve, né? Nada leve. Por mais que uma pessoa, sei lá, um senhorzinho tenha morrido de forma natural, morreu e foi encontrado logo, mas é uma morte. Agora, cena de autoextermínio, cena de crime, né? Acho que é a coisa que você chega e fala. Porque você nunca sabe o que vai encontrar, né? Nunca sabe, e as situações em si são muito tristes, né? Teve um caso de um lugar que a gente foi, era um local abandonado. E só que tinha uma empresa que alugava esse local, ia transformar esse local em outra coisa, só que acabaram pagando aluguel e deixando daquela forma, né? E não conseguiram... Eles tiveram um problema administrativo e pagaram aluguel, só que ficou abandonado. Então, aí, o que aconteceu? 2 pessoas entraram lá para furtar o cabeamento, né? Para furtar os fios de cobre e outras coisas, enfim. Aí elas acabaram dormindo lá nesse local. Nisso elas brigaram. E na briga uma pessoa acabou... matando a outra. Matando a outra, e ela amarrou a outra pessoa, amordaçou. Meu pai. Aí a pessoa entrou em decomposição e eu não sei o que aconteceu. Talvez lá no imóvel deveria ter um segurança e ele deve ter voltado, não sei se de repente foi para trabalhar ou se eles resolveram entrar no imóvel para começar a mexer e encontrar o corpo da pessoa lá. Amarrado já em decomposição. Amarrado já em decomposição. E lá foi
foi pesado, porque como eles haviam furtado o cabeamento, não tinha luz, né? Então eu tive que trabalhar no escuro com um foquinho de energia, assim, que o eletricista foi lá e ligou com um gerador lá fora e tal. E aí eu tive que tenso. um foquinho assim de luz no meio da escuridão e a gente trabalhando lá. Gente, imaginar que a pessoa foi encontrada ali amarrada. E eu trabalhando lá no escuro. E assim, o barulho do gerador não deixava a gente se ouvir, né? Pra precisar de alguma coisa, chamar e tal. Então, sempre quando entrava alguém na sala, era aquele mini infarto, né? Que eu imagino. Entrava alguém com um macacão branco no meio do escuro, assim, Porque o geradorzão tava lá. O geradorzão, aquele barulhão, Caramba, Clícia. Olha, eu não... E foi à noite? Não, foi de dia, graças a Deus. Foi de dia, mas ainda... Porque eu acho que o lugar deve ser grande, né? Dependendo do lugar de dia que você entra, ele é escuro lá dentro, né? Era escuro, era uma sala bem ampla, né? Com carpete e tudo. Então, caramba. Era um lugar pesado. Você tava falando agora dos apartamentos, é uma coisa que eu não posso esquecer. A gente foi pro crime, mas eu tava parando pra pensar que em apartamentos, né? Por exemplo, eu moro em casa, então eu não sei como é dentro da casa do meu vizinho. Às vezes o meu vizinho é um acumulador e eu não tô sabendo. E aí em apartamento também pode acontecer isso. De às vezes você o vizinho abre a porta, você olha e fala, gente, olha a casa dele lá dentro, só num flash assim. E aí, eu acho que essa coisa de morte é muito comum, né? De a pessoa morrer, porque, se a pessoa mora sozinha, não tem contato com ninguém, vai demorar pra achar. Vai demorar pra encontrar o corpo. E geralmente ela já vai estar fedendo lá dentro, vai estar em decomposição lá dentro. Inclusive, teve um caso que nós limpamos de uma pessoa que era uma idosa que morava sozinha. E o familiar dela morava em outro país, assim. Ela só tinha um familiar que morava muito longe, né? E essa pessoa saía às vezes para fazer compras no mercado e tal, e ela conversava com algumas vizinhas ali, né? Mas conversava assim daquele jeito, ela era muito reservada, mas conversava pouquíssimo assim com os vizinhos. Boa tarde, tô bem, né? Isso. E aí ela chegou um dia numa vizinha que morava embaixo dela e falou: "Olha, fulana, eu tô muito doente". Ela falou assim pra ela: "Tô muito doente". Só não falou o que ela tinha, não falou nada. Só falou que tava doente. Só falou: "Eu estou muito doente". E aí a vizinha perguntou se ela podia fazer algo para ajudar e tal, e começou a ir ao supermercado para fazer algumas compras para ela, para ajudar, né? E aí ela começou a levar as compras e tal. E aí um dia, como era o final do ano, ela pensou que essa vizinha que estava doente, tivesse ido viajar, visitar algum parente, enfim. A mulher sumiu, né? Sumiu e ela pensou, foi viajar e tal. Só que ela começou a sentir um cheiro no ralo do banheiro. E ela começou a sentir um cheiro muito forte, e ela, meu Deus, de onde tá vindo esse cheiro, né? Chamou o síndico, né? E aí o síndico falou, esse cheiro tá vindo do apartamento de cima, porque é o mesmo encanamento que dá pro seu banheiro e tal. E aí ele foi tocar lá na porta da vizinha e nada dela responder, nada. E ele percebeu que as janelas do apartamento estavam lacradas com uma fita crepe, sabe? Aquelas fitas todas lacradas, assim. Ele achou estranho, chamou e já estava achando mais estranho ainda por conta do odor. Aí arrombaram a porta, não sei se chamaram já a polícia, eu acredito que sim. E a pessoa tinha falecido lá. Tava já uns 5, 6 dias em cima da cama. Ela faleceu e como ela lacrou as janelas antes de morrer, eu acho que ela já sabia que iria morrer, não queria incomodar mais os vizinhos e lacrou para não sair o cheiro. Lacrou. Gente, ela teria pensado tudo isso antes de morrer. Eu vou morrer, lacrou todas as janelas, deitou e morreu. E aí o cheiro foi pelo ralo, né? O cheiro foi pelo ralo. Olha, imagina o tamanho, né? Imagina o fedor, esse odor que tava lá pra sair pelo ralo da vizinha de baixo. E mesmo lacrando as janelas, deve ter saído também por lá, né? Mas mais pelo ralo, né? Nesse caso. Muito Gente, triste, mas né? que coisa, né? A pessoa Pensou. No pós-morte, né? Ai, gente, vou morrer, chegar nesse momento. Não, eu acho que eu vou morrer, vou deixar lacrado aqui pra não vazar o cheiro. Talvez não quisesse mais incomodar os vizinhos e vou deitar aqui e partir.
Gente, tem gente que é assim, né? Que é uma coisa. Tem algumas pessoas que eu conheço que fazem isso e às vezes eu até brigo com elas, que eu gosto, conheço. Ah, para de querer incomodar. Ah, não, eu fui a pé porque... Não, me chama, eu dou uma carona. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, e mesmo essa pessoa era muito idosa já, né? E não buscou ajuda, talvez por vergonha, não sei. Às vezes podia viver mais, né? Podia ter vivido mais. Sei lá, feito um tratamento e tal. Sim, exatamente. Muito triste. É triste, né? É triste a vida do idoso que o idoso mora solitário, sozinho. Porque eu penso o seguinte, assim, claro, eu não sou idoso. Já me assustou muito a ideia de ficar velho, porque eu sou gay, né? Então, viado velho... Porque eu não casei. O gay, geralmente, ele... Por exemplo, o hétero tem filho. Casa, tem filho. Às vezes não fica com a esposa, não fica com o marido... Mas eles têm o filho. O filho cresce, aí às vezes fica, ô pai, ô mãe, vem aqui. Eu não tenho filho. Só que, assim, eu já peguei qualquer tipo de situação, né? Pessoas que têm filhos e os filhos não vão não visitar vai. os Então, pais. mas é isso que eu ia falar. E, às vezes eu fico com esse medo, mas eu falo que eu vou ser um velho que eu vou ficar dando trela pros outros. Vou falar, gente, ó, vem aqui em casa. Não tô passando bem, eu ligo pra mamãe, vem fazer uma canja pra mim. Manter uma relação com alguém, né? Seja um amigo, né? Ou o vizinho, qualquer pessoa, né? Tem pessoas que não tem mais amigos, não tem mais família, ou não teve família também. O importante é manter algum contato, sempre. E também não só da pessoa que tá sozinha, porque tem idoso, né? Não tô falando só dos idosos, tem gente de toda a idade assim, mas eu conheço muitos idosos, por exemplo, minha avó, que tá viva nesse momento, inclusive vou até mandar uma mensagem pra ela, falar, avó, tá tudo bem aí? Manda, viu? Porque tem idoso que tem essa coisa de, ai, não quero atrapalhar e tal, e às vezes ele tá num quadro até depressivo, ou início de depressão, ou até uma depressão mesmo, que ele pensa que ele tá fazendo bem de não dá trabalho pros outros, mas quando você vai ver, a pessoa tá doente, igual a gente falou dos acumuladores. Ele não sabe que ele tá doente. Não sabe. Pra ele é comum ele tá com as coisas, com a casa lotada de lixo. Sim. Agora, às vezes o idoso não é acumulador, na casa tá bonitinha, tá arrumadinha, mas às vezes tá depressivo. E aí ele tá dentro de casa, ele fala, ai, não vou dar trabalho pra ninguém. E aí acontece de morrer. Entendeu? Então, às vezes, também o trabalho não é só do idoso ou dessa pessoa que tá se querendo ficar reclusa, mas às vezes é nosso também. Mandar uma mensagem. Ó, tá tudo bem aí. Tem alguns casos de alguns idosos que eles são complicados mesmo. A família vai atrás, manda mensagem, liga. Não quer, não gosta de ninguém, não quer falar com ninguém. Inclusive, teve um caso de uma senhora, né, que veio a falecer no local, ficou acho que uns 4 dias até encontrar o corpo dela. Cara, parece que é muito comum, né, Clícia? É muito comum. Esse negócio de 3, 4 dias, né? Tem gente que fica 1 mês, 2 meses. Tem casos mais pesados. Tem 1 mês? 1, 2 meses. Lá na Inglaterra teve casos de 3 anos. É uma coisa assim, de louco. As pessoas não se falam. As pessoas não se falam. Eu tô vendo isso, as pessoas não se falam. As pessoas não se falam. E foi? Um caso que eu vi que a pessoa morreu. Do sofá? Assistindo televisão? Não, ela morreu, não é do sofá. E tinha uma pessoa que morava com ela, só que ela tinha problemas mentais. Era da Leslie Fletcher? Como é que é o caso? A pessoa morreu, porque dá pra ouvir o seu... Mas é bom repetir. A pessoa morreu e a outra pessoa que morava com ela tinha uma doença psiquiátrica, problemas mentais. Não sei se era o mesmo e continuou vivendo com a pessoa morta? Isso. E mesmo com o cheiro lá, e ela falava, não, ela tá dormindo. Mas estava contando um caso. Teve uma senhora, né? Teve uma senhora que... Ela faleceu, né? Enfim, aí o familiar dela entrou em contato comigo pelo WhatsApp mesmo, né? E ela não apareceu lá em nenhum momento, né? Que não é muito comum. Normalmente a família vai até o local para receber a equipe, né? Para conversar, para ver o que... Para receber vocês lá. Isso, ver o que pode jogar fora, o que não pode. Outras questões para acompanhar um pouco, assim, da limpeza. A pessoa guarda fora, depois entra, né? Depois estiver limpo, enfim. E essa pessoa não quis saber de nem chegar lá perto. Só falou comigo pela internet mesmo, né? Entendi. A idosa tinha morrido há 2 dias. E aí alguém da família dessa idosa entrou em contato com você e ninguém foi lá. À distância, ninguém foi lá para receber a equipe. Enfim, aí... Ao chegar no local, o zelador já comentou com a gente. Nossa, essa fulana aí era difícil de lidar, viu? Ela não gostava de ninguém.
Aí a gente começou a... Já era conhecida ali já era conhecida pela arrogância. Pela arrogância. Aí, na hora que a gente tava fazendo a limpeza, que primeiro a gente precisa cortar o colchão pra levar pra incinerar, enfim. Na hora que a gente tava fazendo a limpeza, a gente ouviu um toque, toque, toque na porta, assim. Aí o meu cunhado olhou eu não esqueço a cara dele até hoje. Ele olhou assim pra mim, surpreso, né? Aí eu pensei, deve ser o zelador, sei lá, o vizinho, não sei. Aí ele, você ouviu o que eu ouvi, né? Eu falei, ouvi. Aí ele, vou lá atender. Ele já foi meio assim com medo, né? Gente do céu, eu travaria. Chegou, abriu a porta, tinha ninguém. Mentira! Tinha ninguém. Aí a gente ficou com aquela cara de dúvida, assim, não é possível, deve ter tocado no vizinho do lado, só que não tinha ninguém no hall, não tinha ninguém, nada. E o legal, o curioso foi que você e ele ouviu. Aí a gente continuou a limpar lá e tal, e aí chega uma hora que a gente precisa desodorizar, aí a gente coloca uma máquina lá dentro, lacra o quarto, e aí ou a gente aguarda na sala, ou aguarda lá no hall da portaria, enfim. E nisso a gente foi pra cozinha, né? Que a gente tinha que descartar algumas coisas da geladeira e tal. Aí na hora que a gente entrou na cozinha, tinha um bilhete colado na geladeira. E o bilhete estava escrito assim: eu, fulana de tal, RG tal, CPF tal, não permito que descartem nada das minhas coisas aqui. Ela escreveu. Ela deixou um bilhete depois da morte? Olha, não sei. Só sei que eu ouvi aquela batida. E aí a gente encontrou esse bilhete. A gente ficou assim, olhando um pra cara do outro. Meu Deus, bizarro. Caramba, você falou pra família que o bilhete tava lá e tudo? Eu não quis só dar limpou. Esse trabalho pra família. Entendi. Eu só joguei o bilhete fora. Falei, vou poupar, né? Já é um sofrimento. Tá lidando com tudo isso. Mas né? Olha, a pessoa era arrogante. A pessoa é arrogante assim, né? Porque a gente fala assim, né? Minha mãe sempre falava assim, respeita os idosos. Porque eles são idosos, muitos são ranzinza, têm seus problemas. Já viveram uma vida inteira, coitados. Ainda tem coitados que eu falo assim, né? Tem que ter respeito. Tem que ter respeito e tal. Só que tem idoso e idosa que são difíceis. Que bate até na cara da gente. A minha bisavó foi uma mulher muito difícil. Tanto que ela não gostava de bicho, maltratava os bichos quando era nova. Ela falava mal dos outros. Batia. A minha avó cuidava dela, dava uns tapas na minha avó às vezes. Era bem... Perdi a paciência. Então o idoso, né? Tem difícil. Então, quer dizer, ninguém tem sangue de barata. No primeiro momento você releva, num segundo, mais uma hora, e fala: ô mãe, ô pai, vamos parar. A pessoa se afasta, né? E aí tem muita família, exatamente, que se afasta, né? E não quer ver. E aí você me conta que na hora que você chega, o zelador fala: essa daí era difícil, morreu, essa era difícil. O cara já deixou o recado. E ela deixa um recado ainda pra mim, a minha interpretação, tá, Clícia? Foi 3 batidinhas. O que vocês estão fazendo aí? Sai da minha casa. Tem bilhete lá, vai lá ler. Eu deixei bilhete. Também. Né? Foi bizarro. 2 anos assim, mas na hora... imagino, cara. Foi bizarro. E até hoje vocês não sabem o que foi essa batida? Não. Era impossível ter sido um vizinho, porque ele foi abrir a porta muito rápido. Me arrepia, gente. Até alguém ter atendido, sei lá, o vizinho. Dava pra ter ouvido alguém abrir a porta e a pessoa entrar no apartamento do vizinho, se fosse alguma visita, sei lá. Você ouviu batido e não viu barulho nenhum. Que a luz do hall tava até desligada. Sabe aquela luz automática? Você passa, acende, assim, tava desligada. Então, foi bizarro. Na sua cabeça, na hora que teve as batidas, na sua cabeça foi na porta da sala, na porta de entrada? Foi na porta de entrada, que era a única porta ali que tinha acesso. E aí quem foi ver foi seu cunhado? Foi ele, bateu, aí ele na hora ele tava fazendo não sei o que, ele levantou a cabeça e me olhou. Você ouviu o que eu ouvi? Eu falei, ouvi. Aí ele, vou lá, né, ver o que é. Não era ninguém. Clícia do céu. Não, aí já é bizarro. Bizarro, Mas você encontrar um bilhete, isso é bem coisa de idoso. Colocar fulana de tal, o nome completo, RG, CPF, e aí não deixo mexer nas minhas coisas. Não autorizo descartar nada das minhas coisas, lembro até hoje. Espírito apegado. Eu fiquei com medo dela vir atrás de mim. Menina. A gente jogou a cama dela, né, onde ela faleceu e tal. Então a gente ficou com medo. Esse deu medo. Caramba, Clícia. Você falou que você fez... O que você fez na hora que você chegou? Você cortou o colchão? Porque quando a pessoa falece em cima de algum estofado, não tem como higienizar, né? Principalmente retirar o odor.
Porque o odor é extremamente forte. Então, o que nós fazemos? A gente corta para separar aquela parte com resíduo biológico para levar para incinerar, né? Então, a gente tem que cortar a cama inteira, corta a madeira, corta a espuma, Entendi. as molas. Então, E aí vocês têm todo o material pronto para isso, né? isso. É tipo uma maleta repleta de são ferramentas. várias maletas com ferramentas, com estilete, com serra para serrar madeira, tudo. Então, a gente primeiro corta tudo. Aham. Para depois partir para limpeza, para fazer a desinfecção. E aí, por último, desodorizar. Me chama muito a atenção essa maleta de ferramentas, né? Que são as ferramentas de trabalho de vocês. Tem algum bem curioso, assim, por exemplo? Então, você falou que chega... É uma tesoura diferentona, né? Porque para cortar o colchão, é grandona. Para cortar as molas é um alicate, né? Que a gente corta. Tem os estiletes, mas o material mais diferente, assim, digamos... Nesse sentido. Das ferramentas que vocês usam? Das ferramentas seria uma máquina de pulverização eletrostática. A gente põe um desinfetante lá de origem hospitalar, ele é só utilizado em hospitais, não é um desinfetante que você compra no supermercado, não é um restrito. Coloca ele lá dentro, aí depois da limpeza, a gente pega esse desinfetante e pulveriza ele no cômodo ou na casa toda. Porque ele pulverizando mesmo. Assim. Isso, ele sai com uma carga de energia. Nisso que ele sai energizado, ele tende a grudar em todas as superfícies. Ou seja, ele vai grudar nas paredes, vai grudar no piso. E ele sai com uma carga bem fininha. Nisso ele seca lá, então não precisa enxaguar. Quanto mais tempo um desinfetante desse nível age numa superfície... maior a gama de micro-organismos que ele vai eliminar. Então, por esse motivo que ele sai já com a carga de energia para aderir, para ele colar, né, entre aspas, e secar e garantir que elimine essas bactérias da decomposição, por exemplo. Eu fiquei muito curioso, assim, como que é esse processo de limpeza? Como que vocês chamam? É um processo de limpeza pós-morte? Tem um nome específico? Limpeza e desinfecção. Limpeza e desinfecção pós-óbito. Isso. Então, eu queria saber mais ou menos como que é o processo. Então, por exemplo, vamos supor, aqui nesse quarto. Chegou aqui, eu morri aqui. Morri, fiquei 3 dias nessa poltrona, com o microfone, aí saiu na imprensa. Um podcaster foi encontrado 3 dias morto na poltrona. Aí tiraram o meu corpo daqui. Qual que é o processo? Então, você chega, você vai olhar... Qual é o primeiro passo? Você olha o ambiente. Para identificar onde vai... Eu identifico onde você faleceu, né? Foi na poltrona. Na poltrona. Primeira coisa que eu vou fazer é vestir o macacão lá fora e todo o material fica lá fora. Você já entra vestida. Já entra vestida, Entendi. já com todo o material que eu vou precisar, né? Aí eu vou cortar essa poltrona inteira para levar para incinerar. E algumas partes, por exemplo, a poltrona não possa ter sido não afetada por fluidos corporais. As partes que não foram afetadas dá para descartar como lixo comum. Que o perigoso mesmo é onde está molhado ali com fluido corporal. O restante só pegou o odor, né? Entendi. Mas ainda está contaminado de certa forma ou não? É muito difícil o odor causar alguma doença. É raro, Entendi. O que causa a doença mesmo é o próprio fluido, né? Você manusear, manipular aquele fluido ali pode ser perigoso para você... de repente contrair alguma doença. Então eu vou cortar toda essa poltrona, colocar o que está afetado dentro de uma barrica de papelão. Aí eu lacro essa barrica e separo. Aí retirei a poltrona. Tá na hora de fazer a limpeza e a desinfecção. Aí a gente faz uma limpeza especializada com produtos específicos, não é produto de supermercado. Que tipo de produto, assim, detergente? São detergentes de origem hospitalar, desinfetantes, enfim. A gente aplica no quarto inteiro aqui. E aí, por último, a gente desodoriza. Porque mesmo limpando, o odor ainda fica impregnado. Imagino, principalmente nas paredes. Porque todas as coisas têm poros, né? Umas têm microporos, outras nanoporos. E aí, o odor, que é esse ar carregado ali da decomposição, ele acaba penetrando nesses poros. Então, fica ali. Impregnou. Aí essa máquina que a gente usa, ela solta um gás e esse gás vai queimando esse odor impregnado. Entendi. Queima e ela fica ali
2 horas, 3 horas. Às vezes a gente precisa voltar outro dia para aplicar a máquina mais tem isso vezes. também? De você voltar em outro dia? Você Demora passou e pra deixou? sair, demora. Em alguns casos, em um dia já sai. Tá. Em outros, são vários dias. Tem que voltar a aplicar, até sair o odor. Entendi. E nesse caso, por exemplo, morri na poltrona, é mais assim, a sujeira tá na poltrona. Pode ter o odor. Agora, quando tem muito sangue, por exemplo, ou quando tem pedaço, igual você falou agora, que tem gente que se encontra pedaços do corpo. Como que é esse processo para limpar essa sangueira toda? A gente vai limpando spot por spot, né? Mas e com o que? Assim, a vassoura? Vai vindo com um pano e o desinfetante. O pano e vai tirando essas gotículas, né? E depois vem com uma luz para fazer, repassar, no caso, né? Para ver se ainda sobrou alguma gotinha, algum fluido em algum canto, no caso. Essa luz é aquelas fluorescentes, não? Não, uma luz pra gente conseguir enxergar melhor os lugares pra ver se não tem resquício. Porque de repente, se a gente deixa algum vestígio ali, o familiar entra e vê, é muito chato, né? Mesmo que for uma gotinha, né, Clícia? E na decomposição também tem o seguinte, as moscas que estão ali em cima do corpo, elas vão fazendo cocô, assim, pela parede, pelo teto. Então fica com um monte de pontinho. Então tem que limpar tudo aquilo também, que aquilo tá carregado de odor, né? Pô, é verdade. Porque a gente esquece dos bichos, né? Porque os bichos chegam rápido. Larva tem larva que entra dentro do piso, assim, entra dentro do taco, Ai, dentro do rejunte. É aquelas larvinhas brancas, né? Que faz bem pequenininha. As que vão virar moscas, né? A minha avó chamava do quê? De coró. Minha avó chamava de coró. Fala uns corozinhos ali, ó. É umas branquinhas bem pequenininhas assim. Bigato, Bigato também. Bigato, Aí, o que acontece? A mosca vai lá, pousa no seu corpo e bota um ovo. Aí, o ovo vira essa larva aí, que vira uma mosca e vai repetindo o ciclo, né? Gente, juro que eu não sabia que ela virava mosca. Ela vira mosca. É isso aí. Cara, uma vez eu lembro que eu tava num velório, e aí eu lembro que não era um velório de ninguém da minha família, mas a minha tia conhecia a pessoa. E aí ela fala que ela tava conversando não sei com quem lá, e ela falando, e aí entrou uma mosca na boca dela. Nossa. E aí ela engasgou com a mosca, conseguiu cuspir, só que ela ficou com tanto nojo, porque era uma mosca de velório. Já sabe o que ela tava fazendo ali, Então imagina nesse caso, quando tem mosca que dá no corpo da pessoa, né? Gente, né? Quando você falou do bigato, agora me pegou. Porque eu imagino, deve estar deu um monte embaixo na hora que levanta, né? Às vezes eu deixo um lixo lá em casa por mais de um dia. Por exemplo, passa terça e quinta a coleta de lixo lá em casa. E às vezes eu esqueço de colocar na quinta e vou colocar na outra terça. E aí às vezes eu levanto, tem uma água assim, tem um monte desse bigato e eu começo. É horrível. Tenebroso. Imagina no corpo. Imagina você ver de corpo. Nossa, tem muito. A gente chega a pegar com a mão, enche assim, ó. Enche. A minha tripofobia. De inseto deve ter algum nome. Tripofobia é quando você vê um monte de buraquinho. Bichinho, né? Agora, acho que né? Dá uma ativada. Nossa, imagina. Você falou agora, eu vi os bichinhos um monte assim, ó. Tem uma cena do Chamado que eles fazem isso. Eles pegam um monte assim e fica. Aí eu. É igualzinho o filme de terror. Né? Ai, não cara. Igualzinho. E é curioso porque como é a vida, né, Clícia? Não sei se deve passar na sua cabeça, mas sempre passa na minha quando eu vou pra cemitério, quando eu vejo essas coisas. Que a gente acaba não sendo nada, né? A gente vira um monte de... A gente tá aqui bonito. Matéria orgânica, né? Pois a gente tá aqui bonito, perfumado, maquiado. No dia que a gente morre... Vai apodrecer tudo. Por isso tem tanta gente que se acha aí a última bolacha do pacote, né? Vai apodrecer igual, meu filho. Esquece, Cara, que coisa... Você falou agora, a Stephanie falou aqui desse caso, de uma pessoa que ficou vivendo com a outra. Aí você comentou de um caso, você falou... Como é que é o nome que você falou? Você falou o nome de uma pessoa. Leslie Fletcher. Você sabe esse caso? Como é que foi esse caso? Eu lembro mais ou menos, assim, foi um caso de uma menina que tinha um problema... ela teve algum problema mental, não sei, não lembro muito bem. E... ela simplesmente sentou no sofá e não conseguiu mais sair de lá. É isso que eu lembro. E os pais negligenciaram a saúde dela, né? Não cuidaram dela. Trataram. Não foram ver o que era. Que eu me lembro. Posso ter perdido algum detalhe aí.
E ela ficou muitos anos sentada naquele sofá. Eu lembro desse caso. Eu já vi esse caso. É famoso. Isso. Aí ela começou a literalmente colar no sofá, né? Aí, quando ela faleceu, eu não sei se levou ainda alguns dias pra retirarem ela de lá. Ela morreu nesse sofá, parece que a TV tava ligada, assistindo TV. E aí depois... E ela foi ficando lá, parece que ela ficou... eu não lembro se era 30 anos ou 20 anos, que ela ficou eras e eras, mas eu acho que não foi tudo isso. Mas eu lembro que ela ficou muito tempo, anos lá, e quando encontraram, não tinha mais ela. Tinha só o sofá com a marca dela. Nossa! Ela virou parte do sofá. Eu não sei se é esse mesmo caso, mas deve ser. Eu também não lembro. É totalmente possível de acontecer, porque nosso corpo vai soltando fluidos e o tecido poroso vai absorvendo. E de onde vem esses bichos aqueles? De onde vem esses bigatos? Eles vêm da onde? Da própria mosca. A mulher que foi encontrada morta derretida nos Estados Unidos tinha sido vista pela última vez pelos vizinhos há 15 anos. 15 anos, eu lembro que era... Deus. 15 anos! 15 anos. 15 anos. Deve ter sobrado, acho que o esqueleto. Ela talvez, né? Talvez só o esqueleto. Junto ali, porque o esqueleto também vai caindo, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui, eu tô com carne e tudo, tô aqui. Desmonta, né? Ele vai desmontando, né? Se a minha carne vai saindo, ele vai... Nossa, você se derrete junto no sofá. 15 anos, meu Deus. Então é esse caso aí. Esse caso, os pais foram acusados de negligência. Triste. Então esse caso. É bastante triste. Eu acho que antes de tudo, né? Antes de ter uma questão de... Primeiro, eu acho que... É estranho falar isso, né? Eu tô falando isso porque eu tô de fora. Não é desrespeitando o seu trabalho, mas é um nojo. Um nojo da gente. A gente não bate o nojo? Forte, né? Fala, meu Deus, ai que nojo, gente. Pesado. É nojo. Aí depois você passa pra o cheiro, o ver. Porque eu, por exemplo, Clícia, você tava contando agora do sangue. É mão na massa mesmo, né? Sim, você vai pegar no negócio que a pessoa morreu ali. Vai pegar e vai levar dali, É literalmente isso. É mão na massa e esfregar o sangue mesmo. Sim, é um trabalho pesado. É uma limpeza muito pesada. Eu imagino, gente, é uma coisa que eu sempre falo. Quando a Josi Tanato, praxista, beijo, Josi, veio aqui. Eu falava pra ela, nossa, Josi, eu vejo você aqui na minha frente, toda bonita, toda com o cabelinho cortado, igual você, toda bonita, toda arrumada aqui. A gente não imagina a pessoa... No campo de guerra, né? Na mão na massa mesmo. É uma outra coisa, cara. Imagina limpando sangue. É uma coisa que é um trabalho que tem que ser super valorizado. Porque, claro, todo trabalho tem que ser valorizado, óbvio. Mas esse tipo de trabalho é muito novo pra mim, assim. Eu nunca pensava nisso. Porque é verdade. Hoje, parando pra pensar... Eu falava assim, gente, é claro, uma pessoa morreu lá, nossa, foi encontrado há tantos dias. Mas alguém teve que limpar. Quem foi que limpou? E quando... Essa é a minha pergunta até pra você, assim. Esse movimento agora, você tá percebendo que tá crescendo esse movimento de empresas, assim, ou ainda é muito pequeno? É muito pequeno ainda, mas as pessoas já estão começando a ter uma consciência, né? De que é importante... De que é necessário. De que é necessário esse tipo de trabalho. Até porque... vamos supor que um familiar queira limpar sozinho uma cena lá de óbito. Onde ele vai descartar aquele colchão? Ele não pode descartar aquilo como lixo comum. Ele pode ser preso até. Contra a lei. Questão de contaminação, né? Exato. Você não pode jogar num ecoponto ou em algum lugar de descarte de lixo reciclável material biológico em decomposição. Você pode acabar contaminando aquilo tudo, deixando muitas pessoas doentes, né? Então, as pessoas ainda estão começando a ter esse tipo de consciência. Até outro dia, uma pessoa entrou em contato comigo e falou que um familiar dela faleceu em cima da cama e ele teve um problema no esôfago. Geralmente, quando as pessoas têm algum tipo de problema no esôfago, elas vomitam sangue. E vomitam muito sangue, uma coisa assustadora. E aí ela vomitou aquela quantidade absurda, deitou e faleceu ali em cima da cama. E ela queria jogar a cama assim. Ela falou, você pode limpar só o sangue pra mim, que eu vou pegar esse colchão junto com os outros móveis e a gente vai dar um jeito de descartar. Aí eu falei pra ela, mas a senhora não pode fazer isso. Não pode. Não pode pegar esse colchão e descartar como resíduo comum. Ele precisa ser incinerado. Precisa. Tem muitas pessoas que ainda não têm essa noção. Não tem. Não. E quando não tem essas empresas, como que era feita essas limpezas? Quem fazia? A própria família. A própria família ou chamava alguém com estômago pra fazer, né? Você jura que era a própria... Eu não tenho
a mínima condição de entrar num lugar, mesmo que a pessoa não esteja mais lá. Ó, morreu aí, vamos limpar. Sim, tem muitas pessoas que, infelizmente, elas encaram isso, né? Elas vão lá e encaram. Já li alguns relatos de pessoas que limparam e ficaram com trauma, assim, pro resto da vida. Não, pelo amor... Não, é verdade. Fica traumatizado, né, gente? Imagina, se pra gente que trabalha com isso tem determinadas situações que a gente fica, puxa vida, coitado dessa pessoa, né? Fica com aquilo na cabeça um pouco. Imagina pra quem não tá acostumado, né? É muito pior. E vocês têm uma questão de... uma vez eu ouvi que coveiro não enterra ninguém da família. Vocês também têm essa questão? Por exemplo, aconteceu alguma coisa na família de vocês, vocês não limpam? Vocês chamam outra equipe ou limpam? Olha, nesse caso do meu tio, a minha prima que foi lá e fez a limpeza, né? Ela fez, mas... Que na época ainda não era uma empresa, né? Ela que era só foi... só a gente se virando nos 30 lá. E assim, eu não recomendo que a pessoa faça isso, porque vai gerar um trauma, é certo. É certo que vai gerar um trauma. E já li relatos de pessoas que foram lá limpar e elas ficaram... assim, horrorizadas e não esqueceram nunca mais essa cena. Eu não recomendo mesmo que a pessoa faça isso. Não recomendo. Fora a questão ambiental, igual você falou, o como descartar, até pra pessoa não ficar doente, né? Porque às vezes a pessoa pode pegar uma doença limpando, né? Sim, e pelo trauma, né? Ah, encontrei meu pai morto aqui no banheiro e vou lá limpar o sangue do meu pai no banheiro. Não, horrível gente, isso, não dá nossa, nem pra imaginar. Não dá pra imaginar, é verdade. E vocês, então, quando acontece na família de vocês, por exemplo, vocês limpam ou vocês chamam outra equipe? Depois dessa situação Nunca ainda não ocorreu. Dá bem, né? Mas dependendo do caso, é pra se pensar assim e chamar alguém pra fazer, porque se for uma coisa muito traumática, é melhor não fazer. É melhor, né? Porque com vocês indo com pessoas que são desconhecidas, já causa isso, né? Nossa, que pena. Sim, a gente não fica assim, por exemplo, com aquilo... Não deixa atrapalhar, né? A ponto de atrapalhar a vida, porque até no curso que a gente fez, os instrutores falam, ó, não se apegue emocionalmente, senão você não vai conseguir trabalhar. E aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas são muito assim de conversar e falar sobre os sentimentos, né? Então, sempre que a gente vai num lugar, tem um vizinho chorando... Ou alguém, um familiar lá e fala, ai, mas fulano fazia isso, fazia aquilo, gostava tanto dele. Começa a desabafar. Aí tem que ouvir, né, entender, mas também não levar aquilo pro coração, senão a gente não consegue mais fazer. E tem gente que acompanha, da gente da família que acompanha a limpeza, sempre assim? Ou vocês preferem que vocês estejam sozinhos? Porque a pessoa teria que estar com uma roupa também, né? Não. E com máscara, tudo. A gente fala pra pessoa acompanhar do lado de fora, ou sei lá, quer ir pra uma padaria ali na esquina, vai, aguarda ali, ou aguarda no hall do prédio, menos dentro do local. Dentro do local a gente não recomenda, porque é perigoso. Né? É o mesmo trauma, né? Mesmo além que a outra do trauma pessoa... é perigoso, a pessoa acaba se infectando ali com alguma coisa, então melhor não. E geralmente, Clícia, esses casos que você vai, essas limpezas, elas são de adultos, né? Já teve de criança? Teve criança. Uma criança de 12 anos que se lançou de uma janela acho que do 15º andar, não lembro muito bem. Uma criança de 12 anos. E aí ela faleceu no primeiro andar. Ela caiu em cima do mezanino ali do primeiro andar. E a gente limpou. Foi bem, bem traumático também. Imagino. Por ser criança, né? Caiu onde? Caiu numa espécie de quintal, assim, que dava no primeiro andar, né? Do prédio ali. Mas a criança caiu? Será que ela se jogou? Ela se lançou, mas se jogou. De propósito? Gente, 12 anos. 12 anos. 12 anos. Muito triste. E você quando você vai assim, você sempre vai com alguém, né? Sim. Pra fazer a limpeza. Sim. Aí vocês se revezam? Como é que é a equipe? Quando a gente já tá muito cansado, né? Um para um pouco, o outro continua. Ou um vai pra limpar o principal e o outro vai de auxiliar, né? Entendi. Pra auxiliar a carregar o material, que é muita coisa. E pra ajudar ali no que for necessário. Mas normalmente é todo mundo trabalhando pra terminar a limpeza o mais rápido possível, né? E todos vocês fizeram o curso lá nos Estados Unidos? Sim. Todos vocês? E esse curso era mais ou menos como? Assim, vocês iam pra prática ou era mais... Como é que era? Totalmente teórico.
Totalmente teórico e... Não teve a coisa de laboratório, ó, teve um crime lá, nós vamos juntos limpar. Não, porque o curso é bem... Você consegue já pegar por ali, né? Ah, entendi. E as dificuldades que a gente foi tendo ao longo foram experiências, né? A gente foi vendo o que era mais fácil fazer de determinada forma. Então, a gente foi aprendendo mesmo na prática. Na prática pura, né? Entendi. E teve algum caso, assim, que você lembra que te impactou bastante? Eu acho que todos impactam, né? Mas teve algum caso que você lembra que você fala, caramba, esse aqui eu não esqueço. Olha, eu acho que quando a pessoa já entra em óbito, a gente sabe que acabou ali, né? Acabou o sofrimento, acabou tudo, né? Tudo. Os casos que normalmente me deixam mais tristes é quando a pessoa tá passando por algum problema ali. Teve um caso de uma senhora que acumulava muito lixo, né? E ela era super boazinha, ela fez bolo pra gente, ela fez tudo, conversava com a gente e tal. E ela tinha um cachorro, que era um labrador, assim, bem idosinho. E tava chuviscando no dia, né? Então, tava frio pra caramba. E o cachorro tremia, assim. E ele tinha um probleminha com... ele não conseguia andar direito. Era esse o problema dele. Ele andava, assim, meio que mancando e tal. E aí, a gente tirando todo aquele lixo... O cachorro, ele tava querendo ficar perto ali da gente, né? Ele foi andar atrás da gente e ele perdeu as forças com as patinhas, ele se esparramou no chão, ele caiu de queixo no chão. Aquilo, nossa... Tadinho. Me deixou de um jeito, eu falei, meu Jesus amado, né? E a pessoa... Eu fiquei com muita pena da senhora que tava lá, né? Mas peraí, você falou que ela fazia bolo, mas então você conhecia ela quando ela era viva, não? Ela tava lá no local, né? Esse foi um dos raros casos que a gente pegou, que a gente foi limpar e a pessoa tava lá. Ela não podia sair de lá. Mas ela tava morta, não? Não, ela tava viva. Ela tava viva. Aí você foi limpar a casa dela porque ela era acumuladora. Porque ela era acumuladora, Tá. E ela vivia de um jeito, assim, muito triste. Entendi. Era muito triste ver ela morando no meio daquele lixo. Ela sendo boazinha, com uma alma assim, coração super muito boazinha, bom. você vê que é vítima mesmo, né? Vítima de uma doença. E o cachorro doente também, aquilo cortou meu coração. É triste, né? É triste demais. As pessoas choram também. Às vezes a gente vai limpar a casa de uma pessoa, só problema na vida dela. Eu atendi uma mulher que o filho dela estava com câncer. E ela estava passando por uma situação terrível, assim, cuidando do filho. Ela queria limpar a casa para deixar o filho dela bem, porque ele tava com a imunidade comprometida, né? E aí as vizinhas, assim, curiosas, querendo ver a casa da mulher, só pra ficar fazendo fofoca, sabe? Muito feio isso. E aí ela acabou brigando com uma vizinha até, por esse motivo, que a mulher simplesmente entrou lá na casa da mulher pra ver o que estava acontecendo. Eu tentei fazer a mulher não entrar. Eu falei, não entra, a pessoa não tá aí, né? Ela entrou mesmo assim, ela não ligou pra mim. Tem gente. Entrou e aí depois a mulher que chamou a gente pra limpar falou, esse pessoal é fogo, né? Olha só, agora ela viu que eu tô passando por isso, né? Entendi. Agora ela viu. Aí no final da limpeza ela chorou, veio me abraçar, chorou, falou, obrigado por ter ajudado e tal. É muito tocante, gente. Né? Você vê que é engraçado porque, pelo que eu vi, então você faz essas limpezas também quando a pessoa tá viva e ela não tem condições de fazer a limpeza da própria casa porque já tá acumulador, ou porque tá com um filho doente e não consegue limpar a casa, né? E tem muitas pessoas que julgam, né? Falar, essa pessoa aí não limpou a casa porque ela é preguiçosa, porque ela é porca e tal. Fica julgando e não sabe que a pessoa tá com um problema enorme, tá com depressão, sabe? Não respeitam. É verdade. Né? Eu acho que o mais triste quando a gente descobre que alguém da família morreu, alguém conhecido, e ficou lá durante dias, por exemplo, você fala, puta, passou 4 dias com a pessoa lá e eu não mandei uma mensagem, eu podia descobrir antes. Porque, né, tem uma dor também, né, da família. Falar, caramba, a pessoa fica... Tem muitos casos, a família se culpa. A família se culpa muito. Muito, falar por que eu não fiz aquilo, por que eu não chamei e tal. Mas por experiência própria, a gente tenta ajudar às vezes a pessoa. Mas a pessoa não quer contato. A família se culpa muito, mas a pessoa não quer contato. Fala, vem morar comigo, é perigoso você morar aí sozinha, sendo idosa e tal. Aí a pessoa não quer, fala, não, eu gosto da minha autonomia, eu quero ficar aqui sozinha. É uma escolha, né? Não tem o que fazer.
É verdade, às vezes é difícil mesmo, né, se aproximar. Mas é bom, às vezes, sempre mandar uma mensagem, mesmo que a pessoa seja turrona, né? Mandar uma mensagem e falar, mas você tá bem? Só quero saber isso. Mas mandam, viu? Mandam. A pessoa fala que tá bem, mas E não tá doente. Tá doente e fala que tá bem. É complicado. As pessoas se culpam também porque a morte pega pesado, né? Ela pega a pessoa de surpresa. Não adianta você a morte não tem... Não adianta você ser... Por mais apegado que você seja à religião ou na sua filosofia de vida, que for, falar, não, a morte faz parte da vida, quando ela acontece, você vai sofrer do mesmo jeito, não tem como fugir. E agora, você falou de cachorro agora, me despertou uma dúvida. Vocês também fazem quando é de pet? O pet morre, a pessoa às vezes não consegue limpar? Sim, também. Também. Eu acho que aí pra mim é mais doloroso. Nossa, aqueles, né? Pet é triste. É muito triste. E tem pessoas que sofrem com a síndrome de acumulação, e elas acabam comprando ou pegando muitos animais. Que é a síndrome de Noé. Muda o nome, mas quando você acumula animal, é síndrome de Noé. Isso. E tem pessoas que acumulam 50, 100 cães, gatos. Teve uma mulher que a gente foi fazer uma vistoria no local, que ela tinha acho que 60 cachorros. E aí denunciaram ela, tiraram ela de lá porque a situação estava extremamente insalubre, extremamente insalubre. E na hora que a gente foi vistoriar o imóvel, essa mulher dormia no carro, né? Porque ela não conseguia mais dormir dentro da casa. Meu pai. Tamanha insalubridade, as paredes eram marrom já. A parede estava marrom. De tanto sujeira, lixo. Tanto cocô de cachorro ali. Meu. E aí, na hora que eu fui abrir a porta do carro para ver o que tinha de lixo ali para tirar, saiu um gato de lá de dentro. Sobrou um bichinho lá. Olha, e muitos animais acabam morrendo. A pessoa esquece, né? Tem muito animal. A gente já encontrou esqueleto de gato embaixo da cama. Ai, que triste, gente. Porque tem um monte, né? A pessoa perde o controle. Não perde o controle. E lembrando que ela tá numa síndrome, né? Ela tá numa doença. Ela tá doente, Ela tá doente. Aí acaba, a gente vê muito isso. É muito triste. Caramba, cara. Eu nunca. Você falou do cachorro agora. Esse caso que você contou que o cachorro abriu as patas, mas ele não morreu, né? Que ele tava. Ele caiu no chão, coitadinho. Porque é muito idoso às vezes, né? E aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Então também vocês fazem quando é questão de pet também, né? Todo tipo de limpeza que pode ter uma contaminação, né? Insalubre, assim a gente faz. Entendi. E agora eu queria fazer uma pergunta mais... Talvez essa pergunta é sempre chata, né? Mas é que envolve dinheiro. Claro que eu não vou perguntar quanto que vocês ganham. Mas o que eu queria saber é assim... É uma profissão legal, financeiramente falando? Porque é uma profissão nova. Quando a Josi veio aqui, Thanato, no final eu falei pra ela... Falei, Josi, eu quero saber agora, assim... É legal trabalhar com Thanato na questão de dinheiro? Dá pra sobreviver? E aí eu pergunto pra você, assim... É uma profissão que você vê um futuro legal na questão de monetização? Monetização é muito influenciador, né? Ganhar dinheiro nas redes. Mas uma questão de ganhar dinheiro, de viver disso. Porque às vezes tem uma pessoa em casa que fala, caramba, eu consigo ir lá. Porque, assim, querendo ou não, a gente tem que ter uma preparação psicológica, física também pra ir e tal. Mas tem muita gente que fala, não, cara, eu tenho aptidão. Porque eu vejo que para essas profissões tem que ter aptidão. E às vezes tem alguém que tá em casa assistindo e fala, mas será que ganha bem? Será que vale a pena? E eu pergunto pra você, Clícia, é uma profissão que você vê aí chances de boas monetizações? Olha, eu diria que sim. A gente vai lançar um curso online que legal. Porque como tem muitas pessoas de outros estados que ligam pra gente, eles não encontram esse serviço em lugar nenhum. Então, é isso que eu tô falando, é um mercado aberto aí, né? É um mercado aberto, novo, né? Então, tem chance sim, e principalmente pra aquela pessoa que não quer mais trabalhar pra ninguém, ela quer ter o seu negócio próprio. Aí ela consegue sim, ela consegue se desenvolver bem. Que legal. E você vai lançar um curso agora aqui pra quem tem interesse? Esse ano ainda, não sei exatamente quando a gente vai conseguir lançar o módulo completo, mas já tá na fase de gravações, a gente já vai... Que legal. Esse ano ainda, se Deus quiser, a gente vai conseguir lançar pra pessoa fazer o curso de forma 100% online. Nossa, porque você falou, né, que vocês tiveram que ir pros Estados Unidos pra fazer esse curso. Então, aqui não tem. Aqui não tem. Olha aí. Não tem em lugar nenhum. Não tem, e aí quando a gente voltou com as técnicas de lá, a gente fez as adaptações para o Brasil, né?
seguindo algumas recomendações das leis Nossa, daqui. sim, total. Não só de leis, mas também de estilo de vida. Da logística, de como fazer para levar o lixo, como descartar o lixo de forma correta, tudo isso. Verdade, cara. Nos Estados Unidos, não sei, tem a coleta de lixo na rua? Deve ter também, né? Nos Estados Unidos. Eu acredito. Que passa o caminhão que e sim. leva. Porque aqui não é passar o caminhão e leva, né? Vocês têm que saber. Aqui Tem um já lugar específico, né, pra vocês. tem que ir pro aterro. Quando é muito lixo, toneladas de lixo, vem o caminhão que a gente contrata e essa empresa leva esse lixo até o aterro sanitário. Entendi. E aí é feito o descarte correto, né? Correto, Não pode deixar ali no saquinho de lixo pro lixeiro muita vir. coisa dá até para doar, né? De repente, se a pessoa não quer mais determinada coisa, ela tá em bom estado, limpando dá para Dá pra reutilizar. Tem muita coisa que dá para doar, sim. Às vezes a gente consegue doar algumas coisas para pessoas necessitadas. E não só o objeto, mas também é muito comum, onde muita gente morreu ali naquela casa, a casa vai ser reutilizada, vão outras pessoas morar lá, né? Exatamente. Por isso é o trabalho de vocês também, vocês deixarem aquilo limpo para outras pessoas morarem lá, né? Também. Caramba, é um trabalho... Pesado. É um trabalho pesado e muito importante. Por isso que para mim vocês são pioneiros assim. E parabéns aí, porque é um trabalho muito obrigada. A gente devolve o lar para a pessoa, né? Olha, devolve o lar para a família. Devolve o lar para a pessoa. Limpo e higienizado, né, Clícia? Exatamente. Muito que bem. Senhoras e senhores, Clícia Mullet aqui. Obrigado por ter vindo ao LendaCast, imagina, Clícia. eu que agradeço por ter me convidado. Muito bom, ó, sucesso aí, né? Obrigada. E é estranho falar sucesso nessa profissão, porque é igual quando você fala sucesso pro dono da funerária. Olha, eu desejo muito sucesso na sua funerária. Você tá desejando que um monte de gente morra, né? Mas Porque a morte vai acontecer, a gente pois querendo ou não. Eu acho que a questão na sua profissão é a humanização da outra pessoa, né? Então para mim, no meu ponto de vista, você devolver o lar, como você falou, de uma maneira limpa, higiênica e bonita, organizada, é uma maneira de você honrar aquela pessoa que morreu ali. Pô, aqui morreu, tava tudo sujo, mas agora tá limpo, né? Sempre com muito respeito também à família e à pessoa falecida, né? Muito legal. Você não se considera uma influenciadora dessa área? Você faz os vídeos ali ou você já se considera uma influenciadora nessa área? É o que eu pergunto. Não sei dizer, eu só sei que Você posta lá o seu dia a dia. Às vezes eu posto lá e tal. Tem muita coisa que eu preciso aprimorar nessa questão de postar vídeos na internet, mas tô no caminho aí. E você sofre com conteúdo caindo, assim? Tipo a rede social tirando do ar, por conta de sangue ou não? Olha, no TikTok é um pouco mais difícil, é difícil postar. Tem que colocar um blur ali, tem que mudar a cor, né? Sim. Quando são cenas com fluido corporal. Agora, para acumuladores é mais tranquilo postar lá, né? Essa é a maior dificuldade. Entendo. Porque eu lembro que eu vi seu story, eu já vi aquela cena que ele me chocou. Eu falei, gente, passa um pouco, depois eu volto pra ver direito, assim, porque dá um negocinho, né? E o pessoal te encontra onde nas redes sociais, assim? Você tem o TikTok, Instagram? Instagram, e quem precisa do nosso serviço, se procurar no Google, vai encontrar Biodecon lá na Biodecon. Biodecon. Vocês têm um site, alguma coisa? Temos o site, aí tem todas as informações lá, então, telefone, vou colocar o site aqui na descrição para quem quiser conhecer. E o Instagram também. O Instagram também. Muito legal. Clícia Mullet, obrigado por ter vindo de novo. Eu que agradeço. Eu sempre falo, sempre quando eu reassisto o LendaCast, eu fico assim, ó. Eu falo, obrigado por ter vindo de novo ao LendaCast. Não, porque a pessoa fala, por que de novo? Ela já veio? Porque já agradeceu. De novo, obrigado por ter vindo ao LendaCast. Eu faço isso sempre, eu falo, obrigado por ter vindo de novo. Pessoal, cadê a outra parte? Cadê a outra parte? Não, gente. Cadê a parte, né? Parece que essa é a parte 2, você já veio alguma vez. Mas, de novo, obrigado por ter vindo ao LendaCast. E como eu te disse, né? Sucesso na profissão aí, no sentido de ter bastante trabalho para humanizar lugares que ficam estigmatizados com a morte de alguém, né? É uma coisa traumática para todo mundo. É uma coisa traumática. Um trabalho pesado também, né? Sim, total. Pesadíssimo. Sempre quando vem alguém com profissões curiosas, que trabalham com a morte, eu falo assim, um dia eu quero acompanhar o seu trabalho. Agora, o seu, eu não sei se eu quero.
Porque é difícil entrar lá e ver e falar, ai, gente do céu. Eu tenho um problema com bagunça. Eu tenho uma coisa assim, na minha casa, eu tenho uma coisa que tem que estar tudo no lugar. Todo dia eu acordo, aí todo dia eu troco a ração do gato, a água do gato, eu limpo tudo. Mas isso é ser organizado. Aí eu limpo tudo pra eu começar a trabalhar, né? Tem até o horário ali, 11 horas é a hora que eu começo a trabalhar mesmo. Eu acordo 8, eu tomo um café de 1 hora, aqueles, né? Hoje eu me permito aqueles loucos. Isso é vida. Não é? Mas eu arrumo tudo primeiro. Então, eu acho que se eu for num lugar desse, eu vou me sentir bastante... além de triste, né? Mas incomodado. Porque incomoda, né? No primeiro momento. E às vezes você não sabe nem por onde começar, né? Porque é tanta bagunça, você fala, por onde eu vou começar, né? É verdade, Clícia. Mas sucesso aí. Quando você lançar o curso, me avisa que a gente fala aqui. Porque de repente tem muita gente que tá assistindo e tá interessado nessa área, né? Sim, tem muita gente que tem interesse. Aí, eu vou postar tudo no Instagram também. Na hora que lançar o curso, vou colocar tudo certinho lá. O Instagram é @biodecon. Biodecon. Isso. E por que Biodecon? Bio vem de biológico e decon de decomposição, em inglês. Biodecon. Gostei desse nome. Biodecomposição. Muito bom. Gostou desse nome, Stephanie? Gostei. Muito bom. Eu tinha matado a charada. Então me chamou de burro, né? Porque eu já tinha matado a charada. Tá na cara por que chama Biodecon. Você que não sabe. Obrigado, viu, Stephanie? Por ter vindo aqui hoje com a gente no LendaCast. Stephanie fez os cortes com a gente. E você aí em casa vai acompanhar cortes desse LendaCast com a Clícia Mullet do Biodecon. É da Biodecon, né? Pode ser da Biodecon. Da Biodecon. Então você vai encontrar cortes da Clícia, da Biodecon, nas minhas redes sociais, @DamPiresLenda. Porque a gente tá percebendo que existem muitas profissões que lidam diretamente com a morte. E essa profissão da Clícia é uma dessas profissões, certo, Clícia? Exatamente. Então até a próxima. Ninguém quer limpar, ninguém quer fazer. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que limpar. Não, vamos melhorar, porque não é trabalho sujo. Alguém tem que fazer a limpeza pesada, né? Exatamente. Limpamos o que outros não devem, não podem e não querem fazer. Boa! Esse é o seu slogan, né? É o slogan, tá lá. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E lembra de mandar aquela mensagem pra aquela pessoa que você não manda faz tempo. Ela não gosta de mim, ela é chata. Manda, cara. Importante. Porque às vezes depois que a pessoa se vai, é mais difícil você ter o rancor. Às vezes, o remorso. Às vezes a pessoa vai e você tava atrás, aí você vai ter aquele consolo, né? De, bom, pelo menos eu fui atrás, eu tentei comunicação. Exatamente. Mas a pessoa, de alguma maneira, ela se vai. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E lembre-se, casa sempre arrumada e manda aquela mensagem. Tchau!